Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. Marina! Caraca! Não vamos falar! Era mesmo, é real. Não vamos falar! Eu tô me tremendo inteira. Era pra falar alguma coisa agora? Socorro, será que a gente vai conseguir apresentar Talvez isso aqui? a gente não consiga chegar até o final. Talvez a gente não consiga. A gente conta com vocês. Pensamento positivo. Gente, Teatro Municipal, olha lá! Caraca, vocês estão aí em cima! Olha, nem nos nossos maiores sonhos isso aqui era possível. Quer dizer, deixa eu me corrigir, nem nos meus maiores sonhos, porque eu tenho uma marida lúdica que sonha alto. Eu sonho alto porque você vem comigo de mão dada, entendeu? Aí, meu pai botou até o terno, olha que lindo. Ai, meu Deus. Ele veio de terno, Marina, vocês estão muito arrumadas. Olha só, o Teatro Municipal tá mais bonito com todos vocês aqui dentro. E sem vocês, nada disso seria possível. Sem vocês, sem a Simpla e sem o Teatro Municipal que estão com a gente nessa, né, Marina? Então bora? Bora começar? Bem-vindos ao 100º episódio do Mil e Uma Tretas. Mãe erra. Cara, quando a gente erra, a gente ensina muito. Erra tentando acertar, erra tentando dar o melhor, erra tentando fazer o certo. Choro, de desespero. É pressão psicológica mesmo. Eu acho que eu não tô fazendo nada certo. Que a maternidade é uma experiência de luto. Na hora que eu tava vivendo, eu tinha uma dúvida se aquilo era pra sempre ou se uma hora ia passar. A gente não é mais dona de si, né? Quando a gente tem filhos, a gente não é mais. Eles são os nossos donos. Tentando controlar o incontrolável, clássico da maternidade. Foi só uma frustração gigante, assim. Por que eu não tô radiante? A sensação é essa. Que é só a gente. Sempre, por incrível. mundo, não sei fazer nada enquanto todas as outras famílias plenas com os filhos maravilhosos. Para! No meu pior momento, onde eu não acreditava, tinha gente acreditando por mim. E no pior momento, onde eu tava muito mal, eu falei, eu tenho que ficar mal mesmo. Tento sempre me lembrar que no final das contas a gente também precisa sempre se ajudar para se cobrar menos, né? Naquela hora que eu segurei a Benedita e a partir dali, a gente foi junto. Você precisa existir para que seu filho sobreviva. Eu tô aqui, tô plena com saúde, tenho a minha família. A gente tem que empoderar mulheres a entenderem as suas potências. Existe um tempo para as coisas também. Só fala assim, amiga, eu tô com você. Eu me despedi da palavra culpa. Objetivamente. Já vem com o manual, né? Mas não vem. Aí você vai indo, vai tendo vitórias, né, na trajetória. O amor é o dia a dia, é o contato, É o patriarcado, sabe? Eu amei muito ficar grávida, eu ficaria grávida assim. Eu também. A questão aqui tem a criança que foi criada. A maternidade é intransferível. Cada mãe tem a sua, cada uma de um jeito. A maternidade é muito única e intransferível. É muito única, exatamente. O amor é educar, porque criar também é dar comida na boca, é botar pra dormir. Rapaz, eu vou ser mais feliz com filhos. Pra ser mãe, você tem que ter certeza. Deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Mente. Começa a mentir Pros outros? pessoas. Tem momentos ali que você consegue... Tá tudo calmo. Vamos fazer tudo que for possível e impossível para os nossos filhos terem o melhor que a gente puder, tá? Quando a gente criou o Mil e Uma, a ideia era um espaço que chegasse no maior número de mulheres que pudéssemos alcançar. Para que ninguém se sentisse sozinha como a gente estava se sentindo, vivendo um momento tão desejado que era a chegada do primeiro filho. E logo na primeira diária de gravação, os nossos filhos tinham ali uns 9, 10 meses, ainda estava tudo meio nebuloso, né, Marina? Tudo meio confuso. Já ficou muito claro que, além de amparo, a gente queria era tentar entender o que estava acontecendo com a gente. Nomear sentimentos e sensações que a gente nem sabia que existiam. A gente estava assim, mais ou menos no meio de uma avalanche de sentimentos, de hormônios, de noite mal dormidas. E no meio disso tudo, resolveu se juntar sem ter a menor consciência que esse espaço ia ser um serviço tão revolucionário e transformador para tantas e tantas mulheres. Mas, principalmente,
pra gente. E isso ficou claro logo na primeira diária que eu ouvi de uma convidada. Na maternidade, muitas vezes, você vai ter que dar coisas que nunca recebeu. Vai ter que encontrar, enfrentar e acolher a sua criança. Escolher quebrar ciclos nos nossos processos de luta e de cura, sendo as melhores mães que pudermos ser. Ali ficou claro que esse podcast não seria só sobre maternidade. Seria sobre atravessar as nossas próprias histórias, olhar para as nossas feridas, para as ausências que marcaram, para as palavras que doeram, para tudo que transbordou. E, ao mesmo tempo, nos fortalecer como mulheres, cercada por mulheres maravilhosas como essa, que sentaram na nossa roda durante esses 3 anos e nos fizeram sentir menos sozinhas. E é claro que essa mulher que transformou tanto a gente, foi 1h20 de conversa que a gente teve, que parece assim, 10 anos de terapia. Óbvio que ela tinha que estar aqui hoje, para ensinar ainda mais pra gente no nosso 100º episódio. E é com muita honra, alegria e gratidão que a gente chama ao palco essa mulher maravilhosa, potente, escritora, psicanalista, apresentadora, mãe do Miguel e da Helena, que eu sou fã, a nossa professora Elisama Santos. Ai, gente! Oi, gente! Professora! Meu Deus, que apresentação! Obrigada. Vocês estão maravilhosos. Você viu que demais. a gente começou já citando, já te citando, na primeira diária, que você já mudou a nossa vida. Ali a gente já falou, foi para isso que a gente criou o 1001, para conhecer a Elisama. Você sabe, já tive a oportunidade de te dizer isso, o quanto você ali transformou um tanto de coisa. E essa frase, acho que é muito emblemática, porque a gente fala de gerações, né? A gente já falou isso no podcast, mas assim, a gente sabe que os nossos avós, né, criaram, né, nos criaram, a criação dos seus filhos era sobre sobrevivência. Sim. As nossas mães, né, era para que a gente tivesse um estudo, e a gente vem com essa geração de saúde mental. Tentar, né, fazer com que nossos filhos sejam saudáveis. E aí, quando você fala, a gente vai ter que dar o que a gente não teve. Vamos começar por aí? Como que a gente pode começar esse processo? Qual é o caminho desse despertar? Porque é criar do zero, né? Oi, gente, que prazer imenso estar aqui com vocês. Que privilégio, gente. Que coisa maravilhosa. Nossa. Nosso. É todo dia a gente aprender um pouquinho sobre o amor. E a gente dá o que a gente não recebeu dos nossos pais, propriamente dito, mas que a gente começou a construir de outras formas. Não tem só uma fonte para o nosso amor, não tem só uma fonte para o aprendizado, para o encontro com o outro. Não tem só uma fonte para a gente construir nossa paciência. Existem outras relações em que a gente é amada da forma calma e tranquila que a gente quer amar os nossos filhos, da forma poderosa que a gente quer amar os nossos filhos. Existe essa relação que a gente constrói com a gente, né? Esse desejo tão íntimo de dar algo tão maior para eles, que a gente vai dar e vai errar, e vai se atrapalhar, e vai repetir um monte de erro que a gente não queria repetir. E essa compaixão por esse momento que a gente repete o erro, ela também é amor que a gente dá para os nossos filhos, sabe? O momento que eu reconheço que eu agi de uma forma que eu não queria ter agido, mas que eu tô viva, eu tenho uma história. E negar a minha história e o contexto onde eu vivo é muito violento comigo mesma. E a gente olhar para a nossa história e reconhecer isso, e a gente dá o que a gente não tinha referência, mas que a gente está construindo. Falando sobre não ter referência, tem uma outra fala sua que você fala que antes de ter filhos, você achava que a chegada dos filhos por si só já era o suficiente para te fazer feliz. O que mudou depois que os filhos chegaram nessa percepção? Eu sempre repito que aquela frase de o sorriso do meu filho paga tudo é muito injusta, porque o sorriso dos meus filhos não tem que me pagar o que eles não me devem. O sorriso dos meus filhos não está me devendo nada, não. Então, não tem que sair pagando a falta de apoio que a sociedade me dá. Ele não tem que sair tapando todos os buracos emocionais que eu tenho. Eu sou mãe, e a mãe é uma das várias Elisamas que habitam em mim. E por mais maravilhosos que os meus filhos sejam, tem outras Elisamas com outros desejos que estão distantes deles. E é interessante porque quanto mais a gente nutre as nossas outras faces, os nossos outros lados e pedaços, mais a gente tem para dar para os filhos. Não dá para ser só a mãe.
Não dá para a mãe tomar todos os espaços, porque aí a gente cobra deles o que eles não vão te dar. Eles vão seguir a vida deles, não é pra gente que a gente educa, não é pra gente que a gente cria. A gente cria pra que eles saiam. Parou, Elisama. Parou, pra parar. Mas eu acho que por isso que foi tão importante a presença dela. Gente, vocês não têm noção. Eram duas. Se vocês olhassem pra mim e pra Tayla na primeira diária, tipo assim, se desse um peteleco, a gente despedaçava no chão, no meio do puerpério, e chegou essa mulher falando várias coisas e nomeando coisas que a gente estava sentindo, e foi tão libertador para mim. Por exemplo, você também trouxe que a maternidade é frustrante pra caramba. Eu lembro de a gente falar disso também, né? Quem não viu esse episódio, por favor, assista. Vocês vão olhar nas nossas caras, vocês vão ver que era só uns 2 corpinhos lá. A alma a gente ainda não tinha encaixado no corpo de volta. Mas eu falei, nossa, E você é uma mulher que eu admiro tanto, assim, tão potente, falando... Então tá tudo bem eu assumir que no meu maternal eu vou me frustrar também, né? Que eu não esteja me sentindo, talvez, os sininhos não estejam tocando agora, que eu tenho um monte de coisa para aprender e que isso faz parte também de fortalecer a minha segurança para eu também poder dar melhor para ela, né? Sim, e a vida, ela é feita de ciclos de vida, morte e vida. Quando a gente se frustra e vive o luto da mãe que a gente queria ser e que a gente não está dando conta de ser, ou da criança que você olha e fala, então, né, queria tanto que fosse outra pessoa e olha como é que meu filho é. Sejamos honestos e honestas, né? Cada vez que a gente lida com esse luto... Vocês estão rindo de nervoso, né? Vocês estão rindo de nervoso. Cada vez que a gente lida com esse luto, a gente abre espaço para o que é. A gente deixa morrer a idealização... para chorar, juntar os caquinhos e pensar, ok, é com isso aqui que eu tenho que lidar. É com essa mãe aqui que está com medo, que está assustada, que não tem todas as respostas, que diversas vezes não faz a mais remota ideia do que está fazendo. Tipo, é com essa mãe aqui. É com essa mãe que a gente tem que lidar. E é frustrante. É frustrante, a gente tinha muitas idealizações sobre quem o filho e a filha são. E assim, gente, o filho que a gente idealizou, ele não nasceu. Esse ser que nasceu aí é outro e que a gente vai aprender a conviver e a amar e a lidar todos os dias. E que a gente tem que ter curiosidade para pensar quem é esse ser com quem eu convivo. E essa curiosidade para saber que mãe que eu sou. Que mãe que... Eu já me vi, eu sempre falei da adolescência. Eu estou adorando a adolescência dos meus filhos. Meu filho está com 13 anos. Tem hora que eu quero vontade de fugir, enlouqueço, todas essas coisas. Então não entendo adorando como, estou vivendo no mar de flores. Não é. Mas eu nunca imaginei que eu ia ser a mãe de adolescente de passar no quarto falando, larga o celular! Sou. Tem hora que eu tenho toda a técnica de chegar no quarto, de conversar, e tem hora que eu só quero, meu filho, pelo amor de Deus! E é isso, e tem a frustração de olhar e falar, nossa, eu queria estar agindo de outro jeito, como é que eu tô... Sabe? E a gente vai reconstruindo e voltando, e refazendo os caminhos, e lidando com essa frustração. Não dá para acreditar que essa frustração... ela é uma prova da nossa incompetência, que é o que a gente aprendeu. Que cada vez que der errado, que você olha e fala, meu Deus, mas não era para ele estar se comportando assim. Vocês anotaram? A nossa frustração... Eu falar assim, oi? Peraí, 5 minutinhos. E a nossa incompetência não tem nada a ver. Vocês anotaram, a professora está falando. É frustrante, ponto, sabe? E é muito impressionante como cada dia é um dia, né? E a gente vive, né, cada vez mais nessa ansiedade do amanhã, como vai ser amanhã. E a gente, quando você fala realmente de ouvir, de perceber o filho que você tem. Eu tô repetindo para mim mesma, tá, gente? Porque não é só para vocês, não. E realmente é sobre isso, né? Porque eu tenho vivido, tô com dizem que 4 anos, aquela a adolescência da infância, né? Eu tô vivendo isso diariamente, eu falo, meu Deus, tem dia que é uma coisa assim, ai, meu Deus. Tão tranquilo. É o meu filho, tem um dia que eu falo, socorro, pelo amor de Deus. E essa coisa de quando a gente precisa realmente cuidar das nossas feridas, porque eu me vejo... sem saber o que fazer, sem essa referência e querendo reproduzir o que a gente teve dos nossos pais, né? E que a gente sabe da geração que a gente veio, né? Então, é muito... Eu fico me perguntando aonde mesmo, como ir, como seguir isso, como ferir, como mudar essas referências das feridas, né? E tem a gente fica numa busca por uma cartilha para seguir. E não tem cartilha. Não existe cartilha, é uma experimentação de todos os dias, é uma busca
constante de nomear o que está me doendo, tentar separar o que é meu do que é da criança, porque são coisas diferentes. Eu fui comprar sapatos dos meus filhos esses dias. Para Helena. Helena tem transtorno de processamento sensorial. Então, ela sente com muito mais sensibilidade do que as pessoas típicas. E eu fui uma pessoa que eu cresci usando roupa de doação. Roupa que a minha mãe fazia. Cara, entrar numa loja e ver aquelas crianças que podem escolher o que elas querem, falando, não gostei disso, esse é feio, esse tá... Comida é o que me mata, comida, não gosto, essa fruta eu não gosto. Não gosto. Cara, e aí eu fiz, filha, eu preciso de um tempo. E eu me afastei, e aí ela se aproximou e falou, mãe, tá muito difícil. E eu falei, filhota, a mãe cresceu usando roupa de doação. Então, tem algo aqui que, para lidar com a sua sensibilidade, que eu preciso lidar comigo. Porque a Elisaminha está com muita inveja de você. E ela fica com muita raiva que você pode escolher e você está aí falando que você não quer. A Elisaminha está se lixando para sua TPS. Ela não quer saber disso. Ela quer saber que você pode escolher, ela não pode, e você está aqui fazendo isso na loja. Então, assim, me dá um tempo. Eu só preciso encostar aqui, dar uma respirada, e daqui a pouco eu volto para conversar com você. Não é que eu não vou demonstrar o limite. Chega uma hora que eu falo, gente, ok, hoje, a tentativa de hoje acabou. Agora vamos para casa. Percebo que eu não consigo mais me regular. Mas é esse lugar de estar o tempo inteiro conversando comigo, assim, sabe? Pegando a mão da Elisaminha e falando, gata, calma. Eles não têm nada a ver com isso. Assim. E como você faz para se acolher quando às vezes a dor fala mais alto que a força e a gente se quebra na frente deles, que você também sempre trouxe muito a importância de dizer a mamãe erra, né? A mamãe... Eu falo com eles, olha, estou aprendendo a ser mãe com vocês. Todo dia. E assim, até semana retrasada eu era mãe de uma menina de 11 e um menino de 12. Agora eu sou mãe de um menino de 1, uma menina de 11 e um menino de 13. Mudou. Estou aprendendo de novo. E eles vão aprendendo que eu estou aprendendo quando eu falo isso, sabe? É muito impressionante, realmente, porque a gente, eu imagino, eu tenho um bebê de 3, quase 4, né? Vai fazer 4 agora em dezembro, e uma de 2,5. E a gente acha que eles não entendem. Entendem muito. E é impressionante como quando a gente realmente se comunica verdadeiramente, quando a gente se expõe, né? Porque a gente fica ali tentando, né? Eu ainda estou, né? Eu ainda não tenho adolescente, enfim, eu ainda estou tentando, né, ser a supermãe. E quando a gente realmente se mostra mesmo, nua e crua, é impressionante como eles entendem. Viralizou um corte seu, né? Super viralizou quando você foi pedir desculpa para o Francisco, não teve uma coisa assim? Teve, com certeza. A primeira vez que eu pedi desculpas, óbvio, briga em casa, quem empurrou a irmã, fiquei muito nervosa, gritei com ele, e aí o olhinho dele estatalado, não sei o que, eu saí de cena, voltei e falei desculpa. E a reação, né, dele foi muito impressionante, assim, foi como o corpinho dele falou por ele, sabe? E desde esse dia, já faz um tempinho, é muito impressionante como todas as vezes que eu realmente relaxo e sou simplesmente o que tem para hoje e o quanto eles entendem, é muito impressionante, né? A gente sai dessa posição de opositor. Parece que a gente está brigando e que o filho é uma ameaça. Ele passa a ser uma ameaça à mãe que eu queria ser. Ele passa a ser uma ameaça a tudo que eu planejei. Ele passa a ser uma ameaça à minha carteirinha de mãe exemplar, sabe? E se eu não preciso da carteirinha de mãe exemplar? Se eu estou aqui aprendendo todo dia? Eu falo, gente, hoje eu... Você sempre soube que você não precisava da carteirinha da mãe exemplar? Porque eu sofri muito. Não, um ano e meio. Eu achei que eu ia ser a mãe exemplar. Quem me ensinou foi a Helena. Foi quem? Helena. Porque o que acontece? Eu engravidei de Helena. Miguel tinha 1 ano e 2 meses quando eu descobri a gravidez. Quem me ensinou foi você, tá? Miguel tinha 1 ano e 2 meses. E aí, quando ela nasceu, eu queria ser a mesma mãe que eu era para Miguel. E queria ser a mesma mãe que eu fui para Miguel para Helena. Obviamente, não tinha como dar certo. E os 3 primeiros meses de Helena foram terríveis. Terríveis. Eu me sentia, perdoem a expressão, eu me sentia uma mãe suficiente antes, depois eu comecei a me sentir um prato de bosta para 2. Eu fazia algo que era razoável, agora eu sou um pratinho de bosta para 2. O que eu fazia? Não estou conseguindo cuidar de nenhum dos 2 direito. Até eu entender essa é a vida deles. Eu não tenho outra Elisama para dar.
A Elisama que eu tenho é essa daqui, e a gente vai fazer o cálculo com essa Elisama aqui. E aí eu fui normalizando, assim, vai ter choro dentro de casa. A Tayla sabe, quando a gente tem a diferença de tão pequena, com 2 crianças em casa, é choro full time, tem sempre alguém chorando. É a trilha sonora da nossa vida, é choro. Tem sempre alguém chorando. Júlia não tem o segundo, porque eu falo, lembro de toda semana Ela pra me ela. fala, não faz isso não todos os dias. Mas eu agora tô na vibe de, gente, tem um segundo, é tão legal. Passa a vibe do desespero. Não, eu mas falo, tem um segundo, só tem um intervalinho. Puxou, pelo menos o timbre do choro ser diferente. Pra ser diferente, pois é, o meu foi que nem o seu. Então, assim, chega uma hora que ou você faz as pazes com as suas limitações, ou você enlouquece. E o que acontece? Frustradas, seremos mais irritadas. Irritadas, a gente é a mãe que a gente não quer ser. E aí a gente vai ficar mais frustrada e vira o ciclo do caos. Sabe? Você não sai dele. Alguém aí tá nesse ciclo? Alguém conhece? Tem umas mãozinhas levantadas aí. Cara, quando a gente consegue fazer as pazes com as limitações, fala, ok, é com essas cartas que eu consigo jogar, a gente para de ficar com tanta raiva por não ser o que a gente é. E aí, com menos raiva, a gente é uma mãe melhor, sabe? A gente consegue lidar com a raiva de outro jeito, porque já é difícil. É enlouquecedor ser mãe inúmeras vezes. E tem uma coisa, juntando isso que você está falando com o relaxamento que a Tayla trouxe, que eu percebo, assim, muito no primeiro ano da minha filha, essa coisa da cartilha, né, de você precisar cumprir isso, de você achar que está na sua mão o comportamento da sua filha é resultado do quanto você está sendo boa ou não, se dorme, se não sei o quê, se não. Uma hora que eu entendi, quando eu rasguei essa cartilha ali com um Moni Blau, quando eu falei, vai dormir na minha cama, vai... E que eu relaxei, eu vi o quanto, provavelmente, eu atrapalhei o processo do sono dela, querendo fazer ela dormir do jeito que tinha que ser, porque era a janela de sono, a soneca, nananana. E aí, quando eu relaxei, o negócio começa a andar mais, porque a nossa respiração, ela fica mais... Gente, pensa você casar e ter a hora certa de beijar, a hora certa de namorar, a hora certa de dormir junto, de não dormir. Gente, nenhuma relação é sustentada por hora certa para tudo. Por que o meu filho vai ser? Como é que a gente constrói um relacionamento com uma cartilha, a gente dando check o dia inteiro, sabe? E assim, são muitas as cartilhas. Tem a cartilha de como é que eu ensino a dormir, tem a cartilha de não. Você tem que fazer a cama compartilhada. Eu não tenho que nada. Aprendi com meu filho, você não manda em mim? Eu não tenho que nada. Então, assim, como que a gente vai fazer essa construção de algo que permita que a gente se relacione? Porque, no final das contas, são 2 humanos se relacionando. É só gente com gente. Se eu estiver tensa, se eu estiver achando que eu estou fazendo tudo errado, se eu olho para o meu filho com uma cartilhinha do que eu tenho que riscar aqui, eu não me relaciono. Não, e o quanto essa cartilha, muitas vezes, né, quem se identifica aí que é controladora, que nem eu, você está olhando tanto para a cartilha que às vezes você perde a sutileza do olhar da sua criança, que talvez não precise de tanto sono como a criança do lado. Sei lá, a minha enteada come muito menos do que a minha filha. Então, e você olha do lado é o mesmo prato de comida. Uma metade está satisfeita, a outra manda a bala no prato inteiro. Então, cada ser humano, né? Não dá para você achar que vai ser tudo igual. E aí, isso aconteceu comigo. A cartilha, ela muitas vezes me fez distrair da minha criança, né? Porque às vezes é isso que você fala, né? Você aprendeu tudo com a sua filha, então tá tudo lá. Se a gente conseguir silenciar, principalmente a mãe do primeiro filho, né? Que nossa. Cada vez que eu vejo uma grávida de primeiro filho, eu quero dar um abraço e falar. Cara, mas é por isso que eu falo do segundo filho, é tão libertador. Sabe? Essa tensão que a gente tem com o primeiro filho, esse desespero, não tem no segundo filho. Não tem? É? A Tayla, ela fala que... Tayla, mas é que ela falou as coisas, né, amiga? Então. A atenção duplica, minha conta é outra. A minha atenção É porque você passou por algumas coisas também, né? Então ela ficou mais tensa. Seu puerpério do segunda filha foi puxado. Então é normal, mas assim... Em regra, a gente está um pouco mais relaxada no segundo, né? Porque a vida... Porque é muito... Eu estava falando esses dias o quanto é ingrato, né? De alguma forma, a gente só conseguir entender a mãe da gente depois que a gente é mãe, né? Sim. Porque tanto tempo sem entender, né? Tipo, por que a gente só entende depois, né? Que a gente é mãe? Por que a gente não entende antes? Porque a gente cresce, pelo menos, eu não sei se todo mundo, mas a gente cresce... Eu cresci achando... que mãe era mãe, não era mulher. Sim.
Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. É só essa função. Mãe é colocar Uma entidade, né? Uma entidade, aquela capa, né? Tipo, que não tem nada por trás, só tem a mãe. E aí depois que você é mãe, você fala, meu Deus, ela era uma mulher igual a mim, igual eu sou agora. Com sonhos, frustrações, sonhos não realizados, planos que não aconteceram. Isso, eu fico muito enlouquecida com esse tema. Eu sei que você escreveu um livro, inclusive, agora, sobre, depois fala um pouquinho pra gente. E eu fico muito com como é que os meus filhos vão me olhar? Será que só quando eles forem pais eles vão entender isso, sabe? Acho Provavelmente. Que é uma grande questão, assim, na minha cabeça, assim. Eu acho que tem coisas que eles vão entender quando eles forem pais, tem coisas que eles nunca vão entender, porque existem coisas que a gente olha para os nossos pais e pensam, mas como vocês agiram assim? A gente ainda julga, mesmo em um outro lugar, e fala, nossa, mas eu não agiria assim, você estava errada, Claro. né? Eu entendo que quando a gente tem essa conversa com os nossos filhos, essa relação, que é mais transparente, as chances deles nos entenderem são maiores. A gente está em épocas muito diferentes, né? Os nossos pais, eles aprenderam que a paternidade e a maternidade, ela estava baseada num lugar de superioridade, que eu tenho que me manter superior a você. E para me manter superior a você, eu tenho uma distância. Tem uma distância de eu tenho que saber, eu tenho que mostrar para você que eu sei. E isso não era calculado, não era intencional, era social. E a gente tem uma outra oportunidade. A gente quer que o filho veja a gente como a gente é, como ser humano. A gente já entendeu que esse lugar não gera a conexão que nós queremos ter com os nossos filhos. E eu acredito verdadeiramente que vamos ter fases de distanciamento, sim. Que vai ter fase que a gente vai olhar para os filhos e falar, não é possível. Assim, eu já me lembro quantas vezes eu, conversando com Deus, pensei, quem achou que era coerente dar uma chama para o poste de gasolina do carro? Assim, quem achou que isso ia dar certo? Lógico que ia dar ruim. E já tem fases que eu olho e penso, meu Deus, que coisa boa esse encontro. E a gente precisa aprender a dançar com a vida. É ilusório achar que vai ter uma constante, que a relação ela vai ser só linda ou ela sempre é terrível. Ela vai ser como todo relacionamento. Tem hora que a gente está mais colado, tem hora que a gente está um pouco menos, e a gente vai construindo, sabe? Esse caminho. E quando a gente conversa com os filhos e assume o dia que a gente não sabe, o dia que a gente está mal. Quantas vezes eu perguntei à minha mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem. Nitidamente ela não estava bem, mas ela achava isso não é assunto para você. Elas não sabiam nem nomear o que elas estavam e não tinham o direito. Não tinha tempo disso, elas não gente. não tinham tempo e também provavelmente não se sentiam no direito de elaborar não tinha aquilo, nomes, né? isso aí, Não tinha vocabulário, exatamente. Pois é, e hoje a minha mãe ouviu minha mãe ouviu puerpério pela primeira vez no 1001 Tretas. Exatamente. A palavra puerpério. Elas nem sabiam que isso existia. Blues, blues. Tipo, do que você está falando? Eu não tive nada disso. Eu falei, aprendi puerpério no 1001 também, tá? É isso, e não tem nome, sabe? Então, assim, hoje, quando eu olho para os meus filhos, mãe, tá tudo bem? Não, amor, hoje não tá. Hoje a mãe tá com alguns problemas no trabalho e as coisas vão se resolver, eu só preciso de um tempo. Cara, isso é honesto. A minha mãe sofre, a minha mãe sente dor, a minha mãe tem medo, a minha mãe tem uma vida que a gente não tinha. Os nossos pais não tinham essa construção, as nossas mães, sobretudo, não tinham essa construção com a gente. Você vai fazer sua história linda com seus filhos. Claro, não vai me fazer me chorar mais aqui hoje, não. Ela fica muito preocupada. Eu falo, vamos falar da gente na terapia de qualquer jeito. Vai ter tema Seremos o tema da terapia deles, com toda certeza. Não importa o que a gente faça. Vai rolar, sabe? Olha, falar que o filho não vai ter trauma é assim, meu filho nunca vai cair, não vai ralar o joelho. Então, ele vai cair, vai ralar o joelho, ele vai ter os traumas da vida, da relação. E a gente vai construindo, assim, quero, não quero. Estou fazendo o máximo para cuidar desse lado também. Mas não dá para educar com medo do trauma, sabe? Ai, a gente precisa vai educar morar lá pelo em casa, amor. Elisão? Renato, tudo bem? Que assim, gente... A gente precisa educar pelo amor, sabe? Os nossos pais educaram pelo medo do que a gente podia se tornar. A nossa geração está educando por medo do trauma. E o medo não é um bom guia nem de um lado nem do outro. A gente precisa educar porque a gente quer ver essa criança muito bem, porque a gente quer que ela tenha ferramentas para ter uma vida interessante, sabe?
E assim, ver essa criança bem não significa que eu quero educar para você ser feliz. A gente queria, mas isso é uma meta irreal. Eles serão felizes e angustiados e tristes e ansiosos. Inclusive, e animados, e tudo no pacote o trauma humano. deve fazer parte do que a gente tem para entregar também, para eles se formarem, né? Como Faz parte da serizinhos. existência, sabe? Faz parte da existência olhar pra gente e pensar, olha, ela é limitadinha, mas ela é legal. ela tá vivendo, então eu dou conta também, entendeu? A ideia é assim, se olhar pra você e falar, nossa, minha mãe é perfeita, impecável, eu nunca vou ser igual a ela, coitados. Eles vão olhar pra gente e falar, ela é legal, ela é limitadinha, assim, tem uns erros, mas funciona, ela tá tendo uma vida legal, eu vou conseguir também, sabe? Importância da rede de apoio nisso tudo. Gente, não dá para educar sozinho. Não dá para educar sozinho. Eu falo e repito, eu não dou conta, pode ser substituído por eu não tenho apoio suficiente. Se você olhar a sua lista de tarefas que você não está cumprindo, quantas pessoas seriam necessárias para você cumprir? E aí você olha e pensa, a quem eu posso pedir algo? E é injusto, porque nos dizem que a maternidade, todo mundo está dando conta, menos você. Todo mundo é muito capaz, menos você. Todo mundo sabe o que está fazendo, menos você. E a gente acha que precisa estar se provando o tempo inteiro. Você está se provando para quem? Assim, quem está pagando pela tua força? Quem está pagando por você estar se estribuchando para dar o que você não tem para os filhos? Sabe? O apoio, essa construção de eu tenho com quem contar. É construir essa rede de eu não sei o que fazer com meu filho hoje. Me ajuda. Me escuta aqui, porque eu estou completamente perdida. Quantas vezes eu já liguei para amigos para falar, olha, me dá um spoiler aí do futuro, porque no momento estou assustada, me ajuda. Um spoiler bom, por favor, filtra. Nem sempre veio bom, mas assim... E aí, e peço colo, sabe? Não dá. Quando a gente não chora, não tem espaço para chorar, para receber colo, a gente tem pouco espaço para dar. Quanto mais a gente está repetindo para o filho, mas não precisa chorar. Mais isso está falando sobre quando a gente não está nomeando a nossa dor, quando a gente não está conseguindo chorar, porque eu não preciso chorar. É assim, se eu, com tanto problema sério, não estou chorando, é você que vai chorar por causa disso? Sabe? Então, assim, a irritabilidade, a impaciência... Mas se ele chorar para colocar a roupa do Homem-Aranha ao contrário... A vontade é não precisa chorar, né? Meu amor, é só a roupa do Homem-Aranha. Gente, a vontade que dá para perguntar quem foi que morreu para estar com essa cara. É a única frase que vem na minha cabeça. Minha vontade, ainda sinto. 13 anos de maternidade, ainda assim, dá vontade de falar quem morreu para estar com essa cara. Aí eu dou uma respirada. Tô vendo, filho, que tá difícil para você. Maravilhosa. E é isso, eu não tenho que entender tudo, entendeu? É um outro ser humano. O babado ali tá sério. Pra ele está muito sério. E você vai entendendo que, à medida que eles crescem, vai se complexificando, os problemas vão aumentando. E aí aquele acolhimento que você deu para a roupa do Homem-Aranha, ele vira uma linguagem para o acolhimento do... Briguei com os meus amigos na escola hoje, foi horrível. Sabe? Vira o acolhimento pro... Não sei se eu tô preparada. Pois é, porque começam a vir os problemas que você não dá conta de lidar. Assim, o meu filho está com 13 anos, não tem mais de ligar para a mãe de um amiguinho para falar, vamos juntar? Na realidade, se ele me vê falando amiguinho, a gente já tem uma briga. Já falei errado. Eu já tenho com 4. Não, a minha tem a idade do Chico, né? Tem quase 4. E esses dias ela acordou na nossa cama e a primeira coisa que ela falou foi, mamãe, o Tom falou comigo hoje. Tipo, alguma coisa assim. Agora ele me aceitou ser amiga dele. E eu vi que ali, tipo, eu falei, ela tem 4 anos. Ela acordou e foi a primeira coisa que ela verbalizou. Do tipo, ele deixou eu sentar na mesa hoje. Aqui, o meu coração, na hora eu falei, esse pequeno spoiler de quando começa, gente, né? Uma coisa do difícil. bullying, do não sei o quê. Chegaremos lá ainda hoje, falaremos sobre isso. Mas eu falei, não estou preparada. E é muito difícil, porque eu tenho que segurar a militante, né? Para falar, e quem disse que você precisa sentar na mesa dele? Você é poderosa, minha filha, repete com a mamãe. É uma linha muito tênue, né? Eu saí do lugar de você não precisa chorar para ir para esse lugar. Que isso? Você é poderosa. Repete com a mamãe. É uma linha muito tênue. E aí você dá aquela respirada e falar, nossa, filha, foi importante para você sentar com ele hoje, né?
Sabe? Esse lugar de não é sobre o que eu penso, não é sobre a minha cartilha. Porque senão a gente tá lá cobrando deles. Tipo, não, filha minha, não vai chorar por sentar na mesa com o menino. Que isso, garota? Não. Nossa, filha, foi importante pra você, né? Deixa eu entender porque é importante pra ela. Deixa eu entender o que foi tão significativo pra ela sentar na mesa desse menino. Depois essa necessidade de pertencimento já tão novinha, né? De ser aceita, de pertencer. E que vai só crescer. Eu imagino. E que a gente vai ficando cada vez mais coadjuvante nesse lugar, sabe? E cada vez mais impotente. Porque Vou embora. Mas calma aí. Quando chegar nesse lugar, a gente já vai ter acolhido nossa criança. Vamos pegar esses pais. A gente já vai estar num lugar melhor do que agora, assim. A gente já vai estar, tipo, respirando já vai mais preparada, leve. sabendo disso tudo, tá? Melhor pero não mútil, né? Assim, vamos ser realistas. Eles vão mexer em feridas diferentes. Sabe? Vai vir um choque diferente. Vai vir uma coisa diferente. E o tempo inteiro você olhar e falar, nossa, mas nós não temos a mesma história. Ele é outra pessoa, ela é outra pessoa. E eu vou apoiar na construção dessa outra história que não é a minha. Porque senão o tempo inteiro você está se vendo na criança. O tempo inteiro você está olhando e pensando, essa ansiedade aí eu conheço. Vai acabar no remédio que nem eu, socorro, Deus. Sabe assim? E aí você respira e fala, cara, não, essa é outra pessoa, essa é outra história, essa é outra vivência. Nossa, eu sinto que eu tenho que repetir isso todos os dias. Todo é impressionante. santo dia, não passa. É um mantra, porque vai vir um problema diferente, sabe? A ansiedade, o comportamento que você não gostaria que eles tivessem, aquela coisa que você não aceita em você e tá na criança. Eu ia falar isso agora, o quanto também, quando a gente tá com um pouquinho mais de paciência, um pouco mais tranquila, tá um pouco difícil nos últimos tempos, mas o quanto é impressionante, o quanto eu sei exatamente o que meu filho e minha filha desperta de melhor e pior em mim, e é impressionante o quanto o pior é um espelho na minha cara de onde eu preciso evoluir e melhorar, de onde eu preciso transformar. Então, quando você realmente consegue perceber isso, né, é muito legal. É difícil, não vou romantizar não, porque você fala, meu Deus, mas é muito, eu fico, uau, entendi, peguei, peraí, tipo, é muito... Captei a sua mensagem. Captei a sua mensagem. É uma onda muito legal quando você está aberta a essa transformação, né? Sim, e aberto ao fato de que algumas coisas que vão aparecer nesse espelho, a gente vai lidar pro resto da vida. Não vai transformar rápido. Volta e meia vai aparecer no espelho de novo, sabe? E que a gente vai comunicando para os nossos filhos. Sim, eu sou altamente impaciente nas minhas coisas. Eu gosto de fazer as coisas para ontem. Para mim, todo mundo é lerdo, sabe? Gosto tudo para ontem. E eles sabem disso e eu falo para eles, isso não me dá o direito de acelerar vocês. Isso não me dá o direito de pressionar vocês. Inúmeras vezes eu estou prestando atenção. Eu estou respirando fundo, eu estou cantando na minha cabeça. Eu estou tentando, mas vai ter hora que eu vou deixar passar. Porque a gente está no nosso ponto cego. Vai ter hora que eu vou deixar passar. E aí eles já sabem, eles falam, mãe, você não está respeitando o meu tempo. Eu dou aquela respirada, estou acelerada, né? Tá demais. Tá bom, beleza. Vou dar uma volta aqui na hora que você me chama. Sabe, não é assim, eu tenho que virar a pessoa calma e tranquila. E que, não, eu não sou essa pessoa, eu sou acelerada, essa é a Elisama. Eu estou aprendendo aqui o meu acelerar não seja o rolo compressor na vida deles. Sabe, porque senão a gente fica na ilusão de que tudo que eles mostrarem pra gente, a gente vai ter que virar outra coisa. E não é assim. Eles mostram na relação e você pensa, opa, tenho que aprender a lidar com isso. Às vezes a gente aprende a lidar transformando e virando outras formas. Realmente, você olha e fala, nossa, virei outra pessoa nisso daqui. E tem coisa que não, tem coisa que vai ser na sua vida a vida inteira, na sua existência a vida inteira. Ufa! E que você vai aprendendo, sabe? E que você vai enxergando e recebendo com menos culpa. Eu não tenho mais culpa quando eles falam, mãe, você está acelerada demais. Eu já presto atenção e falo, ok, gente, vou precisar de um tempo. E tem hora que, gente, eu sei que eu estou acelerada e nós temos um tempo, nós temos um horário. E dessa vez, vamos tentar chegar mais próximo do ritmo da mamãe, porque é o que a gente está precisando agora. Que não é sempre, sabe? E como não é sempre, eles sabem que quando eu falo, gente, agora é nesse ritmo, é porque é muito excepcional, sabe? Essa dança, se a gente pensar nessa relação como essa dança o tempo inteiro, de aproxima, afasta, hoje agora a gente dança colado, agora a gente dança um pouquinho mais afastado, a coisa flui de um jeito diferente. Ah, eu ficaria 5 horas com essa mulher. Também.
Também. Mas... Ainda bem que a gente tem o telefone dela. Exatamente, o WhatsApp. Depois eu passo para você. Mentira. Obrigada pela sua generosidade, mais uma vez, com a gente, com o Yuma e com tantas mulheres que você troca tanto. E transforma, né? O maternar de tantas mulheres. Obrigada mesmo. Obrigada. Foi um prazer enorme. Eu não vou poder levantar, eu acho. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu não posso levantar, gente. Tô presa aqui. Obrigada. Eu tô presa, eu não vou poder presa? abraçar ninguém. Eu vou ficar... A roupa Mas tá belíssima, tá? Obrigada. Tchau, pessoal. Sexo? O que é isso mesmo? Eu já fiz isso algum dia. Vamos aí. O que dá tesão pra vocês hoje? Lavar uma louça. Exatamente. Deu banho na criança, você fala, Ele me viu louca pela primeira vez. Teu marido te manda mensagem de manhã, pergunta como você tá. A sensação de família. Então ele conseguiu me dar um apoio muito grande. Ele compreendeu muito. Meu marido ficou uma semana me dando banho. A volta do sexo é bem complicada. Eu tive cesárea. Pai adora fazer filho, porque ele não vai parar a vida dele. Ele vai continuar jogando futebol, ele vai jogar... Você lembra da Ivete falando isso aqui? Com 10 meses dos meus filhos, eu vi meu marido passando ali no fundo, eu lembrei que ele morava em casa. Você lembra disso? Dando de mamar, passou Daniel, falei, Daniel, eu tinha esquecido. Ninguém ensina pra gente nada sobre relacionamento, nada sobre ter filho. A falta do marido, a falta do amor, a falta de vontade de ter aquele filho. Ódio daquele marido, às vezes, exaustão, só quero meus filhos, paixão. O filho é meu. Tá lá, trabalhando, em busca dos sonhos dele. Ele não falou nada. Ele simplesmente sumiu. A gente ainda tenta proteger a imagem do pai. Gente, eu tô trocando, é meu jeito de trocar fralda. É assim, tá na sua vez, vai lá trocar. Então faz! Então faz! Realmente a gente quer que o pai participa e não deixa participar. E quando participa tá errado, não é assim. Não se quebra. Quantos links os maridos de vocês abriram pra ler sobre parto? É tipo assim, você tem que falar, oi, tem família aqui, oi, ei, oh. Pai do meu filho, eu sei que você vai ser. Bora fazer essa collab? Ele, bora. Talvez eu não estaria fazendo certo ou com uma forma que você queria te agradar e tal, enfim. Da vida profissional, a vida social, a vida da mãe, ela é arrancada. E aí, depois da gente falar sobre esse mergulho profundo na nossa infância e nos virarmos do avesso, agora a gente vai falar do que a gente faz com a nossa relação com o outro. O outro que se apaixonou pela gente, se casou com a gente antes disso tudo chegar. Os desafios são reais. A falta de tempo, o cansaço, as diferenças na forma de criar, as novas responsabilidades, tudo isso pode gerar conflitos e distanciamento, mas também pode ser um convite para redescobrir o amor e o companheirismo e a parceria de um jeito diferente. Esse tema, que foi pauta de tantos episódios do Mil e Uma, vai se fazer presente nesse episódio especial. Afinal de contas, a gente passa uma vida inteira ouvindo que filho salva casamento, para depois de tê-los, descobrir que a maior taxa de divórcio que existe é no primeiro ano do primeiro filho. E a gente está feliz demais de receber um casal que prova na prática que parceria existe sim. São 15 anos de história, 2 filhos, muito amor e com certeza muita treta superada. Com vocês, Rafa Brits e Felipe Andreoli. Gente, ela já vai chorar. Eu já vou chorar. Te amo. Te amo. Parabéns, Ela já vai chorar, gente. A gente gosta sim, já Ai, entra. eu tô feliz. Vocês estão muito lindos. Sim. Ai, a gente se acomodem. Onde você quer ficar? Fica aqui lá com suas amigas. Gente, a roupa Ai, já tá chorei. bonita, Aí. mas começamos a falar. Já tá chorando, gente. Ai, meu Deus. E aí? Realizações de amigas é muito lindo. É quase como se fosse, nossa, até melhor, né? E não à toa, né? Na hora que a gente falou, precisamos de um casal, eu falei pra Tayla, eu tenho um casal. Porque eu sou muito amiga, eu convivo, eu vou pro sítio. Então não é o que você vê no Instagram e você acha que o que tá no Instagram, você, né, não sei muito bem como é que é de perto. Não, eu sei como é que é de perto. Esse é um casal que eu gostaria que tivesse lá para trocar com a gente. Aí vocês vão dar aula aqui também de como fazer esse relacionamento ser tão legal, tanta parceria. Tem uma coisa que a Rafa me falou,
gente estava grávida ainda, né? Vocês já tinham o Rocco. A gente entendeu que cada um precisava saber o que o outro era melhor. E assim foi fácil de dividir. Sim. Mas desde o começo vocês já sabiam ou teve uma matemática longa até chegar aí? Como é que foi? Olha, diferentemente de muitas histórias, o nosso primeiro filho não foi planejado. Eu sempre quis ser mãe, mas não estava no planejamento. Foi entre eu parar a pílula com medo de esquecer a pílula, engravidar e pôr um DIU, porque eu estava trabalhando muito. Uma quarta-feira sem graça, sem carisma, foi pro futebol, não sei se ganhou e chegou animado, Lógico. não sei se perdeu e Como chegou... a quarta-feira que eu fiz 3 gols pode ser sem carisma, eu não sei, gente. Ah, então. 3 gols contando com o filho ou sem não, filho? com o filho 4. Ah, então 4. Aí a gente ali naquele sofá, meio, será que vai, não vai? Eu falei, só cuidado, porque eu tô na semana entre a pílula, não sei o quê. Bom, nos animamos. Quanto tempo vocês estavam juntos? Hã? Quanto tempo vocês estavam juntos? Quanto tempo a gente estava? Foi 7 anos. 6 para 7 anos. 6 para 7 anos. E aí eu falei, cuidado, a gente se animou, ele falou, esqueci. Ele falou, nosso bebezinho vem aí. Você sentiu? Não, eu lembro que teve uma coisa assim, que tipo, não pode. Falei, não, relaxa, se der tudo errado só tem 20% de chance. Nem sei se era isso, mas... Pior é que era. Vocês estão vendo por que é ele que a gente escolheu pra... É isso Você mesmo. entendeu? Aí veio aí. Aí quando veio aí, eu falei, seu bebezinho veio aí. Eu trabalhando muito. Então, acho que desde o início, eu tinha essa coisa do... O seu bebezinho... Não foi você que... Agora, uma coisa. Vocês estavam preparados para o impacto que a chegada de um filho causaria? Vocês tinham alguma... Existe alguém preparado? Ideia? Não. Como assim? Bom, primeiro eu queria agradecer, porque tipo, é uma honra ser o pai nesse dia aqui. Tá? Nunca imaginei que eu ia estar no Teatro Municipal, num evento como esse, cercado de mães e mulheres esmagadoramente. É uma honra, obrigado, tá? Os maridos que vieram a reboque aí, os maridos que vieram. Os nossos estão aí. Livre, espontânea vontade, eu tenho certeza. Com certeza. Disso, absoluta. Mas acho que ninguém está preparado, né? A gente só tem uma expectativa daquilo, né? Quando o negócio acontece, você não sabe, tipo, eu vou ser um bom pai. Não tem como garantir isso, né? Como é que você garante? Você tem a esperança, a expectativa de fazer isso bem. E mesmo agora, com 8, o Rocco com 8 e o Leão com 3,5, eu não sei ainda. É que nem o Chicó, só sei que foi assim, sabe? É muito isso, assim, a gente vai vivendo, é aquela história meio clichê, vai trocando o pneu do carro, o carro andando, porque você não sabe por que ele tá chorando a primeira vez, né? Pra mim, por exemplo, o que me impactou principalmente na segunda gravidez foi eu ter percebido que na primeira a Rafa sofreu, ela teve ali o puerpério, ela teve uma fase que ela realmente lutou e para mim meio passou batido. E até hoje eu fico, nossa, como eu não percebi e tal. Mas eu também não sabia, né? Então a gente foi aprendendo junto, a gente foi aprendendo sozinho, a gente foi aprendendo com eles, né? Também, porque eles ensinam demais. Então não tem uma matemática precisa, né? Não tem uma fórmula. Você sabia o que você estava passando na hora ou você só foi entender depois? Que é muito comum, né? Quando a gente está ali, a gente não tem a menor noção do que está acontecendo. Aí lá na frente, o que eu tenho de amiga que fala, eu devo ter tido uma depressãozinha pós-parto, eu devo ter tido alguma coisinha. Descobriu depois. Eu achei, na verdade, que eu era a única que tinha dado tudo errado. É assim que eu sentia. Eu falava, gente, logo comigo deu mastite, deu um negócio que chama candidíase mamária, gente. Eu nunca tinha ouvido falar, sabe? E foi em 2017. Eu até comecei, assim, nas redes sociais a falar sobre o assunto, porque eu falava que eu não tinha noção. E eu achava que, nossa, todo mundo, a amamentação foi tranquila e só a minha deu ruim. E aí você vai falando, não, mas eu também. E essa rede que o 1001 faz de você se reconhecendo numa comunidade de mães, lógico, cada uma, né, dentro dos seus recortes, mas você vai entendendo que não é só você, né? Enfim, aí fui falar de hemorroida, e aí eu abri realmente só coisa boa. A minha vida para o Brasil. Coisa boa, cara. Não só a vida, né? Não só a vida, Não só a vida, né? Mas eu falei, gente, só eu tive hemorroida? Aí descobri que
Uma galera teve hemorroida. Uma galera. Mas assim... É bem comum. Não, e na época do Rocco era muito menos falado, né? E eu não queria muito falar pra ele, apesar de toda a intimidade, né? Esse é um assunto que eu gostaria de compartilhar com as mulheres e mães, mas... E aí Felipe, realmente, esse post é verdade. É verdade esse bilhete. Quais foram os maiores desafios, assim, que você... Eu sei que cada dia a gente acabou de sair daqui, a Elisama acabou de sair daqui, a gente falando do quanto todos os dias novos desafios se apresentam, né? Mas nesse formato casamento, né? Quais foram os maiores desafios, assim, que vocês lembram, assim? Eu acho que a Ju falou bem no começo, é como a gente conseguiu ir descobrindo as dinâmicas, né? Eu sou o cara do dia a dia, que bota a mão na massa, então tipo, vamos tomar banho, vamos botar pra dormir. Então todo dia sou eu que faço essa coisa. A Rafa é o estratégico. Eu sou a mãe que ajuda. Não. Entendi. Gostaram da piada? Entenderam por que a gente escolheu esse casal? Vocês entenderam? Mas é verdade. Eu não tenho paciência para fazer o que ele faz. Porque eu acho que cada um acabou instintivamente pegando o que era mais fácil para si. Então a Rafa sempre foi a pessoa que organizou tudo da nossa vida, da nossa casa, e ela organiza a vida dos meninos. Tipo, precisa marcar o dentista, a natação mudou de horário, agora não sei o quê. Então a gente foi se equilibrando de uma maneira meio orgânica, porque um belo dia ela falou, mas eu não consigo fazer dormir. Não dorme comigo, porque comigo e com você dorme. Então descobrimos um bagulho. Eles não dormem comigo, eles não dormem comigo. Às vezes eu não tô afim de fazer eles dormir. Tá chegando um horário do jogo, tá ligado? Tem aquela coisa que você quer, mas ao mesmo tempo me dá uma satisfação profunda saber que eles querem dormir comigo. Ela fala, chupa, né? Mas aí Pelo menos chupar não engravida, porque eu não quero mais nenhum, gente. Ganha. Eu tô bem assim. Ai, meu Deus! Minha mãe vai falar, chegou no municipal para falar de hemorroida esse negócio. Ainda bem que é editado, gente, ninguém tá gravando. Mas é lindo, porque à noite, assim, eles querem o quentinho do pai. E eu não sei se eu criei esse mito, porque também, no começo, eu sabia que eu tinha que desapegar desse ego que nós temos, de achar que a gente faz melhor. Então, eu sabia que, os dois estão começando, vamos ver, né? Os dois podem ter a oportunidade de tentar. E aí, eu comecei algumas vezes, eu fico ansiosa de ficar no quarto escuro, conto uma história, conto outra. E o Felipe falou que eu conto história errado. Conta que ele fala. Brother, se eu começar a contar uma história, vocês vão estar dormindo em 3 minutos. Vocês estão preparados? Porque, primeiro, eu não conto nenhuma história que existe. Eu conto simplesmente uma história da minha cabeça. E aí eu vou o quê? Fazendo longas pausas. Vai fazendo assim. Contagens. E aí ele chegou na horta. Tinha alface, repolho, todas as leguminosas. E aí ele subiu uma escada. 1 degrau, 2. E eu já chego, pego o personagem que ele tá mais afim e faço uma história que o dragão... Um filme do Rambo também, E aí eu me animo e quando vejo, ninguém quer dormir. Mas você estava falando isso da estratégia, né? Que você falou. Uma vez a gente conversando, você falou... Quando eu estava falando assim, a gente precisa dividir mais em casa. Eu falei, mas às vezes entenda o que ele faz melhor e conta para ele, né? Divide com ele do tipo... Por exemplo, cortar unha é uma coisa que eu nunca... fui boa. Nossa. Eu tenho muito medo. Desespero total. Desesperador. Eu suo até minha mão pinga. Eu amo. Desde sempre. Cara, você é cozinheiro. Você habilidades manuais como ninguém. A unha é sua. E dá o crédito dessa, faz sentido, do tipo, lógico. o que você faz melhor, porque assim. Mas até chegar nesse lugar, né? Até você reconhecer e o outro reconhecer, vocês bateram muito a cabeça ou foi de boa? Acho que não, acho que principalmente que no primeiro a gente acabou guardando um pouco esses, enfim, sofrimentos ou insatisfações ali embaixo do tapete, porque Rafa voltou super rápido a trabalhar, eu tava, assim, só para dar um contexto, assim, o Rocco nasceu dia 2 de fevereiro de 2017, eu faço aniversário dia 5, a gente saiu da maternidade no dia 5, eu tava com o Rocco no colo, literalmente, a gente saiu da maternidade, tocou meu telefone, o Boninho era meu chefe, o chefe dela. Aí ele falou, você vai mudar, hein? Vai mudar de trabalho, hein? Como assim? Não posso falar, mas vai morar no Rio. 10 dias ele tinha? Não, 10 não, na maternidade, saindo da maternidade. Quarto pronto, com as letrinhas lá, eu cheguei em casa e pensei... Decoração, Passei tudo. 8 meses mudando. Não, fraldas de boca aqui,
bore aqui. Aí voltava, não, fraldas de boca tem que ser pra direita, né? Porque a gente não tem o que fazer, ficar lá tentando... Porque o bebê não vem. E as tia ligando, porque o bebê chegou, não chegou, tia. E aí, cheguei e falei, vou mudar. E agora? A gente entrou no quarto e chorou. A gente chorava, eu enfiei tudo numa mala, fui de favor na casa da Isabelle Fontana e do Di, as fraldas de boca, que tudo numa mala. Misturada com a fralda de bunda. Abre a mala azul, cadê a fralda de boca? Foi uma loucura. Mas a gente tava juntos, né, amor? E o Rocco teve bronquiolite, chegamos no Rio, foi pro hospital. Ele era tão pequeno que ele entrou na UTI de recém-nascido, eu estreando no Esporte Espetacular, que era um sonho profissional meu, então a Rafa, de alguma forma, também segurando ali. Acho que a gente, no começo, assim, foi muito difícil, ele com o nariz totalmente congestionado, sem respirar, e a gente põe um negócio no nariz, não põe esse negócio, não, chupa. Foi um negócio que a gente viveu sem saber, sem refletir muito, não sei se foi bom ou ruim, mas sempre dizem, né, quando você vai ter o segundo filho, tem aquele fog, aquela névoa que você não tem a lembrança desses momentos duros, porque senão você não vai pro segundo. Não tem outro, Ele é muito mãe, ele é muito fog. A gente sempre, né, como até disse na cabeça, né, que, enfim, tem muitas coisas que pode acontecer esse desencontro, e eu acho que uma deles é a coisa da educação, né, porque realmente somos indivíduos completamente diferentes, de famílias diferentes, referências diferentes, ou sem referências. E como é que é com vocês? Vocês conseguem entrar em harmonia nessa criação? Existe conflito? Como é que vocês saem desse conflito? Como é que funciona a estratégia da educação em casa? Eu acho que a gente tem essa sorte, a gente nunca teve esse tipo, eu quero que seja desse jeito, eu quero que seja do outro. Nunca no começo eu falava que você era mole. Eu falava assim, amor, mas você tem que ser mais duro com eles. Ele falou assim... Eu não entende. Ele estava à minha frente, neurocompatível. Ele falou assim, ele estava na criação neurocompatível, eu ainda não. Ele falou, ainda não é hora de ser firme, de falar. Ele está aprendendo. A hora que tiver que ser firme, eu vou ser firme. E ele, de fato, hoje eu sou a mole. Agora, às vezes, eu chego em casa depois e falo, eu fui muito firme. Agora, eu tava falando pra ela agora, que tá 5 minutos antes de a gente entrar. A Rafa foi esse fim de semana pra Porto Alegre lá visitar a família dela é de lá. E eu fiquei com as crianças. E aí levei no cinema, coisa normal, trivial. É que, cara, eu sinceramente, assim, por mais que eu ame, eu faço porque eu amo só. Eu não vou pra, eu sou o super pai, vou fazer isso. Eu amo, tipo, eu vou na pracinha com eles, eu não fico no celular. Por que vai ser mais legal do que ver os molequinhos lá brincando? Eu falo, olha, o moleque de 8 brinca com o de 3. Estão subindo a escada lá, um empurrando o outro no balanço. Vamos ficar vendo o que? O Instagram da Virgínia, meu, pelo amor de Deus, velho. Porra. Mas só pra resumir, aí foi imagina aquela aventura, shopping, sábado à tarde, lotado, inferno, não arranja uma vaga, tipo a pessoa te fecha, não sei o que, você mantendo aquele alto astral, ouvindo Baby Shark, tchururu. E aí chegou no final de toda a realização que você fez o dia que eles queriam, o outro pai, meu brinquedinho desse tamanho, de 1 milímetro caiu no chão, me ajuda a achar? Uma porcaria assim de R$1. Você pegou na padaria, sabe? Que você dentro do bagulhinho. E aí ficou infeliz, porque perdeu aquele negocinho. Eu falei, mano. Aí acabou o filme, o mais novo quer ir no banheiro. Vai, vamos no banheiro. Faz xixi aí, Leão, faz xixi. Aí lava a mão aqui, o Rocco, eu olho, tá o mais novo no chão do banheiro. Eu falei, Leão, você é doido? É xixi, cocô, shopping no chão. Resumo, aquele clima florido, feliz, voltou, os três no carro, um silêncio. Aí o pequenininho vira pra mim e fala assim, depois de uns 5 minutos, pai, você tá feliz? Não dá. Lógico que tô, filho. Pra mim é um prazer a gente sair só nós, por isso que eu gosto de ir só a gente. Mas tem que ter um pouco mais de gratidão. Eu falei, porra, um moleque de 3 anos não vai entender gratidão, os caras de 50 não entendem. Né? A gente não entende, às vezes, a gratidão, eu vou falar pro de 3, então a gente também fica confuso nessa... Não, eu falando mais duro, tava eu e o Guto falando mais duro assim com a Cora, ela olhou e falou assim, mamãe, vamos sentar ali pra gente ficar mais calma? Eu falei, pra gente ficar, eu tentando acalmar ela e falando, Cora, mamãe, vamos sentar ali pra gente ficar mais calma. Ficar mais calma. Eu quero saber se houveram momentos que vocês sentiram que o relacionamento ficou em segundo plano.
nesses 15 anos. Pelo amor de Deus, deem material pra gente, senão vai todo mundo embora aqui. A gente precisa de material. A gente sempre usou um botão de emergência. Chamado Como motel. funciona? Um motel. Chama motel. Eu já ouvi. Motelzinho. Anotem essa. Olha, gente, mesmo quem tem nojinho... Porque eu tinha. Isso. Vai Renato! Um motel, ele é um grande salvador de climas, né? Porque você fala assim, eu vou para um hotel. Prósperos, né? Vamos para um hotel chique. Tem os caras de Vamos crachá dormir. que estão na convenção do não sei o quê, dormindo lá, o cara comeu no fogo de chão, naquela cama. Ele não, o motel, ele deixa o espírito perpétuo da sedução. Não dá, você fala, dá sacanagem. Você vai ligar a televisão, não tá lá no Netflix, né, mano? Não, mas aí assim, quando tá em segundo plano, isso. Outra coisa que a gente decidiu foi a tal da cama compartilhada, que a gente tinha esse mito que assim, que veio dos meus pais, que era, nossa, nunca filho na cama. Aí a gente passava a noite desesperado, levando, aí volta, aí não volta. Até um dia que a gente falou assim, vamos combinar que terça-feira, 3h, nada acontece nesse quarto, realmente, assim. Não vai acontecer. Mesmo. Nem nos melhores sonhos. Então, deixa a criança aqui, pelo menos a gente dorme. Porque era uma coisa, vamos preservar o casal a troco do quê? Da gente não dormir. Da gente ficar exausto. Deixa a criançada lá, é gostoso. O Rocco já falou, pai, eu já decidi, eu vou dormir com você até os 9 anos. E agora ele chegou no 8 e falou, acho que é 10. Eu saio às vezes, ele chega e eu não... O Felipe gosta de dormir bafo com bafo, assim, ó. Eu já sou uma pessoa Mas do casal em segundo plano, até chegar no motel... Quando eu brinquei com vocês, tragam material, né, para a realidade do casal brasileiro, que vocês são um ponto meio fora da curva. Né? Vocês não querem isso que eu estou pedindo? Para ninguém ir embora depressivo para casa. Desse momento até o combinado de entrar nesse carro e ir no motel, até vocês... Eu acho que aquele período logo depois, né, cara, obviamente que a mulher ainda tá na convalescência, assim, ainda tá se recuperando. Obviamente, acho que, tipo... Foi muito pesado. A morte do libido ali, eterno. Nossa. Ela tá sobrevivendo. Acabei de saber que eu tava convalescendo. Achei que eu tava arrasando. Na boa. A Rafa amamentou os dois até 7 meses. Eu sentia que quando eles amamentavam, eles levavam leite e a alma dela, tá ligado? Mas levam. Não tinha clima nem de lá pra cá, nem de cá pra lá. Porque eu queria, deixa essa mulher descansar, né, velho? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que os períodos mais duros ali de distância de casal são esses. E que você tem que também tá ali num apoio, no tipo... Força guerreira. Eu sei que vocês têm vontade de matar nós quando a gente fala isso, mas, tipo... Tem uma hora que a gente não consegue mais fazer. Posso ficar do lado dela enquanto ela tá amamentando. Posso, fazer o que ela me pede. Mas tem uma hora que, a criança quer aquilo e é sua mãe e é com vocês, entendeu? Então, essas horas acho que foram as mais difíceis. E eu já deixo uma coisa clara, assim, eu não sou uma pessoa ciumenta, eu fiz 0. Mas, grávida e amamentando, eu falo, nada. Não faça nada. Não nada. Não Amei. nada. Não nada porque eu tô insegura, não nada porque eu tô sozinha, eu tô carente. Mas eu sempre falei, desde o início, eu falei, amor, você não faça, porque assim, é imperdoável. Nada que você fizer vai justificar qualquer coisa. Então, esteja aqui, esteja presente. E fora isso, eu acho que a gente é igual qualquer casal. Você fica, nossa, faz tanto tempo que não, né? Aí fica aquele clima, então, vamos marcar, tipo isso, vamos marcar, não vamos marcar o dia, vamos... E às vezes vai ficando um constrangimento também, por conta, acho que, do machismo. Eu me sentia, nossa, que chato, né? Tô assim, mas... A maturidade vai trazendo um poder para a gente, dizer assim, cara, esse é o momento disso, esse não é. E você ter um parceiro que está curtindo aquilo também, não é que a vida dele está em outro foco, ele está esperando acabar aquele momento. Ele está junto. O Felipe chorou comigo todas as vezes na maternidade. O último filho, eu tenho um vídeo que ele entrou num surto de choro, assim, com o bebezinho, tipo, a coisa mais linda do mundo, o vídeo dele. Então, não era um estranho, sabe? E eu vejo isso quando mães, né? Porque são experiências, desde os 14 milhões de mães solos do Brasil, que são muito diferentes. Então,
o legal, quando ele fala, é que isso não é para mim, não é para o filho. Ele fala, a minha melhor opção daqui, da vida é isso. Então... 15 anos juntos. 15 anos. 15 anos. Tempo. Vocês já precisaram recorrer a ajudas, terapia de casal? Super. Como é que foi isso? Qual foi esse momento? Assim, Doutora Regina Navarro, maravilhosa. Regina Navarro ainda. Fecha. Sabe aquela que fazia Amor e Sexo com a Fernanda Lima? Ela fez o bagulho dos trisal agora lá, hein? Temos uma revelação. No programa. Não, mas assim, acho que todo mundo passa por esse momento. Acho que o mais difícil é admitir, né? É isso que eu queria quando a gente... ouvir de vocês. Qual foi o momento que vocês falaram? Opa, agora a gente não tá dando conta do Foram botão. Alguns, né, amor? Alguns momentos. Eu acho que teve, assim, momentos que eu não sabia que ela estava, enfim, infeliz e insatisfeita com alguma coisa. Teve momentos a mesma coisa, vice-versa. E teve momentos que ficaram escancarados, que a gente olhou e falou, e aí, o que você quer fazer? Quer tentar ir junto? Porque, às vezes, sincero, tem momentos que, por incrível que pareça, por mais que tenha o amor, que tenha o tempo, que às vezes fala, então cada um pro seu lado, beleza. É o mais fácil, né? É Às a solução mais vezes, por incrível que simples. pareça, é mais fácil, porque realmente isso aqui é um problema que não tem jeito, né? E a gente teve que lutar, teve que eu me esforçar em algumas vezes, ela se esforçar em algumas vezes, a gente Essa vez junto, da Regina, a gente falou, não, a gente tá sem junto. jeito. Vamos fazer o quê? Vamos tentar a terapia de casal, vamos tentar. E foi incrível, porque na primeira sessão, ela tem um negócio super legal que ela... Acho que pode falar, né? Porque uma coisa é você fazer terapia e a terapeuta te pergunta. Então, eu respondo e o outro dá, sei lá, a réplica, né? E a tréplica, mas você usa isso de acordo com a resposta do outro. E ela manda escrever. É verdade. Então, os dois escrevem e depois leem. Então, é muito louco, porque você não pode manipular a resposta de acordo com a resposta do outro. É muito impressionante, né? Às vezes acontecem umas coisas muito bobas, assim, em casa. Vou expor o marido. Sei lá, tipo, eu falo, ai, que X dourado. Aí ele entende, tô dando um exemplo muito chulo, porque eu não tenho memória, tá? Eu não tô lembrando de coisa melhor. E aí depois ele fala o que ele achou que eu fui grosseira e que eu não sei o que. Eu falo, não, mas eu tava tirando... Sabe, muito... Eu fico muito impressionado quando isso acontece. E o quanto é importante o diálogo, né? Porque você fala, gente, mas eu tava pensando Y e você X. Como assim? E é isso... E eu tô dando exemplos bobos, de novo, adoraria ter lembrado de um para expor mesmo. E aí o quanto isso, às vezes, cria um distanciamento monstruoso. E aí, de repente, você olha o outro e fala, meu Deus, peraí, volta aqui, eita. Até te completar, que a gente tem um dado aqui que 1 em cada 3 casais que se separam dizem que a completa falta de comunicação foi o principal motivo da separação. Então, eu acho que começa aí nesse distanciamento, que se o casal não consegue conversar de boa, não consegue ter um diálogo para ir picotando nessa distância ou ir se puxando de volta, tá aqui uma estatística dizendo que 1 em cada 3 se separam, porque vocês já ficaram, tipo, 5 dias sem se falar? Meio que morando na mesma casa sem se falar? Não, mas eu acho que isso faz todo sentido, porque uma das crises que eu e a Rafa que a gente teve, quando ela me falou tudo, eu não percebi. Eu dei o exemplo como se eu tivesse sido atropelado por um caminhão. Imagina você achar que tá tudo bem, e a pessoa fala, tem isso, e aí não dá, porque você não vai mudar. Aí eu falei, quem disse que eu não vou mudar? Porque você não vai dar uma chance para eu mudar? Então, às vezes, a gente acredita que ele é desse jeito, ela é desse jeito, não vai mudar. Cara, muda sim. Pode acreditar que muda, eu mudei. A Rafa viu isso acontecer também de alguma maneira. Nossa, é lógico que tem coisas que fazem parte do nosso jeito de ser, e lógico, o caráter não tem, né? Acho que essas coisas também são mais fáceis de se ver, mas eu falei, cara, você tá falando esse monte de coisa, e ela meio que guardou, porque ele não vai mudar mesmo, não tem jeito, acho que aí não dá. Mas calma, eu sou super... Não, depois teve a treva, estamos aqui, não. né? Pô, não, porque é uma qualidade, eu sou muito meiga para falar. Que ele está falando de um jeito, mas sempre, assim, quando tem alguma coisa, eu marco, vamos tomar um vinho, eu queria falar uma coisa para você. E a gente conversa sempre com muita... A gente nunca se ofendeu, porque eu acho que a intimidade, ela te dá a maior arma que você pode ter de uma pessoa. Porque é com a intimidade que você conta seus traumas, que você conta seus medos e sua história, né? Seus buracos. E na hora de uma discussão... Eu nunca usei. E, gente,
nunca pode se usar essas armas, sabe? Então uma pessoa fala, porque a relação com a minha mãe. E aí na hora da briga, porque você não falou da sua mãe, sabe essa coisa? Você usa, assim, a flecha, eu acho isso... Você sabe o que machuca o outro porque você conhece as fragilidades. Né? Melhor que ninguém, né? Você sabe o que machuca o outro. Então eu acho que o principal é esse cuidado, assim, que a gente sempre fala com muito carinho. E mesmo nas nossas crises, começava assim, eu não quero que isso dê errado, mas está dando, né? Ela me deu uma chance, consegui, deu tudo morrer, certo, estamos aqui. Mas ele sabe que eu ia ficar depois pedindo, enchendo o saco na porta dele, porque não tem... Agora eu nunca mais vou ter essa ideia, porque realmente, gente, não tem homem. Hétero mesmo, assim, solteiro, não tem mais. Não. Eu dei... Não, é verdade. Não tem. Não, vou falar, posso contar uma muito boa. São péssimos. Vou contar uma pros caras, essa é da hora, se liga. Eu não sei que eu fiz muito errado, ela ficou muito brava comigo e tipo, vai pro quinto dos infernos. Quer saber? Fala assim. Não, ela não falou isso, mas foi tipo isso. Vou sair também, vou sair com meus amigos, vou não sei o quê, vou no negócio do carnaval. Eu falei, beleza, pode ir. Ela voltou. Te amo, amor, não vamos separar nunca mais. Eu não sei o que ela viu naquela balada. Eu cheguei deprê, foi esse ano até. Eu falei, nossa, e agora eu falei, você vai ficar comigo até morrer, saiba. E eu só malhar ainda, eu pedi de casamento. E eu falei que... Oi? Você pediu de casamento o quê? Músculo. Eu falei, eu já ganhei. Não foi? Não, mas ele tá. Porque, gente, meu dinheiro eu tenho. Ele, não sei o que. Eu falei, eu queria um ombro, um peitoral. E ele tá... Cara dele. Sarado, gato. Não vou fazer propaganda do meu próprio, mas ele tá maravilhoso. Falou que tá difícil o negócio. Ele pegou pra si o presente. É isso. Garantiu mais 15 anos da minha parte. E eu completei o Fê aqui no começo da conversa dizendo que o caminho mais fácil, muitas vezes se você pegar suas coisas e ir embora, muitas vezes parece e é o caminho mais fácil, mas se você escolhe ficar, aí a mágica acontece, né? Para quem escolhe ficar e bater cabeça e olhar o seu pior no outro e olhar o pior do outro e vamos junto quando está tudo muito difícil, quando o difícil passa, eu acho que não é muito recompensa. Bom. Eu acho o que eu acho mais incrível é que quando o ser humano tem, óbvio, sem querer generalizar já fazendo, o ser humano tem uma grande dificuldade de escuta, né? Muita gente também tem dificuldade para falar, mas eu acho que escutar verdadeiramente, principalmente quando vai mexer na nossa ferida, quando vai mexer no nosso pior, é difícil. Mas quando você consegue, dentro de um relacionamento, todas as minhas grandes evoluções vieram de boas escutas com meu parceiro. Quando ele realmente, me falou e eu consegui. Às vezes, na hora, não ouvi, né, meu amor? Às vezes, depois que passou a raiva. Mas depois, você fala, caraca, como esse ser me conhece mais do que eu, parece. Porque nem sempre a gente está disposto a olhar para isso. E o outro está vivendo isso, escancarado, todos os dias, né? Então, é muito incrível quando essa parceria acontece, né? Eu fico muito... Te amo. Obrigada pela paciência. A gente está chegando nos finalmente. Eu queria terminar com uma pergunta para vocês. Que conselho vocês dariam para um casal à espera do primeiro filho? Mais meia hora. Fala, amor. O que você daria de conselho? Eu acho que é isso. A gente vive num mundo que as pessoas estão pensando tanto só nelas mesmas, né, cara? Nessa vida egocêntrica e preocupado com o julgamento, com o que os outros acham, com o que o outro pensa. Você vai ter a melhor coisa da sua vida, assim. Acho que eu estava falando de alguma maneira para a Rafa agora, assim. Eu nunca vi assim, a parte da paternidade como um trabalho. Lógico que dá trabalho, mas para mim é um prazer, até mesmo quando acaba aquele dia exausto, aquele dia que você quer pegar eles pelo colarinho, porque várias coisas que quando você não é pai, você fica lá cagando uma regra que você não sabe. Então, um exemplo simples, uma vez a gente foi, vou tentar resumir, tá? A gente foi num restaurante japonês, a gente não tinha filho ainda, sentamos, e eu lembro que era uma família eram os pais e tinham 2 crianças. E eles estavam num silêncio, o cara falou, que estranho, que silêncio. Aí eu dei aquela olhadinha e estavam as 2 crianças no celular.
quando eu tiver um filho, isso jamais vai acontecer. Irmão, tem dia, a hora que a gente tá lá, porque a gente já fez tudo para eles, e eles têm nessa ímpeto de querer mais, né, cara? Cada casal com seu desafio, cada casal com a sua realidade também. Então, cara, tem uma hora que eu tô no celular, filho, vai, vê um Netflixzinho aqui, entendeu? Porque a gente também quer a nossa vida. Então, eu acho que se dedique ao seu filho, à sua filha, ao que você vai viver, viva intensamente esses momentos, mas nunca esqueça da sua parceira, do seu parceiro, que foi o motivo dessa criança nascer, né? Então, é muito difícil, realmente. Dorme muito, dorme o máximo que você puder e aproveita. Que é isso que eu falo, cara, meu filho quer dormir comigo até os 10 anos, eu já quero que ele vá até os 11, 12, porque eu não quero chegar naquela parte que ele não quer olhar na minha cara, que ele quer fechar a porta. Vai chegar esse momento aqui, né? A gente vai chegar já nessa parte. Já estou desesperado com essa fase chegar. Então, ela chega... aproveita, assim, acho que tem que viver esse período com intensidade, porque nossa, Rafa mandou um negócio lindo, que aquele cara que fez, vocês viram Breaking Bad, agora eu vou longe, tem o advogado, o Saul lá, né, pá, ele deu uma entrevista ao cara, que é o próprio ator lá, que chama Bob Odenkirk, eu gosto dessas coisas. E aí, perguntaram pra ele, o que você tem mais inveja na vida? Olha que coisa maravilhosa. Eu vi. Eu tenho inveja de quem ainda tem crianças e filhos pequenos, para poder viver e ver toda essa evolução. Eu tenho muita inveja disso, então... E ele ainda fala, foi a única época na minha vida que eu tinha propósito. Eu tinha que pegar os brinquedos que tinham no caminho até... Eu tinha uma missão, você sempre tem uma missão. Eu chegar lá em casa, vai ter uma missão. É isso, então é maravilhoso. Vou lembrar disso na próxima. Eu acho que a minha dica para o casal é tentar de vez em quando meus pais são casados há quase, 60 anos, né? São muito parecidos com os pais da Ju, assim, eles já se conheceram, também muito companheiros. E eles falam, né, que um dia a gente vai sair. Então, no meio dessa confusão, o que a gente faz que lembra quando a gente se conheceu? É um festival de música, que vocês consigam ir, é bom sair para beber, eu não sei, alguma coisa que reconecte vocês no meio do caos, para lembrar, isso é a gente, isso somos nós dois, e a gente já era assim, e podemos ser assim em alguns momentos, sabe? Então, é saber... Qual é esse momento de conexão só dos dois? Eu acho isso importante. Para isso, é óbvio que precisa de uma rede de apoio para poder, de vez em quando, fazer isso. Então, por isso que, né, a gente fala tanto dessa rede importante. Mas eu e o Fê, tem alguns lugares que a gente fala, não, vamos ali, no motel, pode ser. Mas... Vamos? Segunda? Hoje vocês estão belíssimos, hein? Para ir direto para casa. Nem ferrando. Mas... saber qual é esse lugar, porque para onde a gente vai recorrer? No meio do caos, para onde a gente vai recorrer? Isso sempre vale a pena. Obrigada, muito obrigada. Obrigado. Parabéns para vocês. Fazem nós sermos pais melhores também. Amor, obrigada. Seguir vocês, ouvir vocês, isso também faz a gente evoluir. Vida longa, mil episódios do 1001 para vocês. Amém. A gente vai assistir. Amém. Eu quero uma caneca dessa depois, hein? Todo convidado vai embora falando isso, Fê. Todo. E a gente... Tchau, beijo, gente. Não tomou vergonha na cara e fez ainda. Pessoal, vocês sabiam que o Teatro Municipal de São Paulo está com uma campanha de doação, que na verdade é um clube de benefícios exclusivos? Amigos do Municipal é o programa perfeito para quem quer contribuir diretamente com toda a programação, atividades e manutenção deste equipamento cultural maravilhoso da cidade. O programa Amigos do Municipal tem 8 possibilidades de categorias para você escolher e ajudar o teatro a continuar exercendo seu papel fundamental para a arte brasileira. E ainda tem acesso a benefícios exclusivos. Então, acesse o site teatromunicipal.org.br/amigos e veja como é fácil escrever junto com a gente a história do teatro. Ela fez 11 anos, ela era de um jeito, 6 meses depois, acordei e ela era adolescente.
Você é muito chata e bate a porta. Você não tem domínio sobre aquele ser humano. Quem que é esse ser humano que está se mostrando aqui? Eu tenho que aprender agora a lidar com esse ser humano. É uma outra pessoa que tá nascendo ali. O tempo todo ela quer se colocar no mundo. Vou ser chata pra te proteger. Tem toda uma influência de rede social, de comparação. Eu sempre acho que proibir é pior. Você tem que virar pro teu filho e falar, eu tô aqui pra você. Eu tô com muito medo de perder minha menininha. Coadjuvante. Você não é mais protagonista. Galera, faz cada um o seu, o que dá, o que acha melhor e para de ir lá. Eu não sei o que é pra eu falar. Se você olhar as curvas de depressão, ansiedade no mundo, elas começam a subir em 2010, 2012, que é quando surge a câmera frontal, App Store, disseminação de redes sociais, aumento da velocidade. Eu tive que aprender a ser mãe de bebê, depois eu tive que aprender a ser mãe de criança, depois eu tive que aprender a ser mãe de adolescente. Eu já tô aqui tentando, tô na luta. E muitas vezes cobram a gente, né? A gente acha que a gente educa os filhos eles educam a gente. Trabalho, dedicação, conversar muito. Ela troca tudo comigo, ela fala tudo comigo. Como é importante a gente ter pais legais, conscientes, despir de tudo que for necessário para chegar perto dessa criança, entender o mundo dela, o que ela tá vivendo, o que ela tá passando. A gente sabe que tela não é bom, todo mundo sabe. Eu tô atropelando tudo que é importante para mim, porque eu não quero que essa criança sofra. Então você direciona, mas direciona com respeito. Você direciona e reza. Agachar para falar olho no olho, para não falar de cima. Isso é educar. Acho que a mãe vai renascendo muitas vezes, assim. E eu tô me perguntando qual é a próxima mãe que tem que nascer. A gente tem medo de perder aquilo, aquela conexão que a gente tem. Não existe criança que precisa apanhar para aprender. Existe adulto que não sabe como ensinar. E agora vamos seguir com spoiler de futuro pra gente no nosso próximo bloco. E último. Tempo dos sonhos grandes, das dúvidas silenciosas, das emoções à flor da pele, que revolucionam e criam novos desafios para essas mães. Quando a gente fala sobre adolescência nos dias de hoje, não tem como desassociar algo que está muito presente na vida deles e nas nossas também, que é o uso de telas com seus desafios, aprendizados e reflexões, para que, mesmo na era digital, a gente ainda possa manter viva a conexão que mais importa, aquela que se constrói no offline. E para ter essa conversa com a gente, eu tenho o prazer de abrir mais uma vez a roda do 100.001 Tretas com a escritora, palestrante, mãe de 2 adolescentes, Thaís Vilarinho, e a juíza titular da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mãe de 2 adolescentes, Vanessa Cavalieri. Obrigada. Obrigada, gente. Bem-vindas. Obrigada. Uau! O timing tá bom pra gente ter essa conversa, né? A gente estava falando, ouvindo, acho que os dois, tanto o Rafa com o Felipe, quanto eles amam, passaram quanto às vezes a gente acaba criando uma expectativa na infância, na vida dos nossos filhos, independente da época, e se frustrando. E aí, adolescência para vocês, está sendo frustrante ou não? Como é que está sendo? Eu acho que como toda fase, né, tem um quê de frustração, mas eu acho que também tem um quê de muita coisa boa, sabe? De muita coisa assim, nossa, tá dando certo. Não é que você vê umas coisas e fala, não é que tá dando certo? Não é que tá funcionando? Então, acho que tem essa ambivalência, né, da maternidade em todas as fases. Na adolescência, também tem. Que a gente ouve muito... Todas as mães de adolescente, todas, sem exceção, que sentaram na nossa roda, todas, falaram, estão achando que está difícil? Espera chegar na adolescência. Todas. Unânime. A gente sempre fala, maternidade é algo único, cada um tem sua vivência, porém todas que passaram por lá, que já eram mães de adolescentes, soltaram essa pra gente. O que você acha? Bom, eu acho que é muito difícil, eu acho que quem diz que é fácil ser mãe de adolescente está mentindo, ou não está percebendo que tem alguma coisa errada. Mas eu acho que a primeira fase da adolescência, para mim, foi muito difícil. Acho que é uma fase de luto mesmo deles e nossa. É como se nossa criança morresse e chega uma pessoa que a gente não conhece, que você não reconhece. Você fala assim, nossa... Mas depois que você entende o que acontece na adolescência e você aprende a ver o lado bonito de você ter uma pessoa ali que não é mais o seu filho, é alguém que está
construindo a própria identidade como ser humano, e é um ser humano com muitas qualidades e características que você nem imaginava que seu filho ia ter, sabe? Eu acho que a gente consegue ter muito prazer. Eu acabei de voltar de uma viagem com a minha filha que fez 18 anos, eu e ela na Grécia. Então a gente estava contando agora no camarim, a gente foi para Mykonos, a gente dançou em cima da mesa. Ah, meu Deus. Será que uma juíza pode dançar em cima da mesa? Acho que na Grécia a gente tomou drink vendo o pôr do sol, a gente foi para beach club, sabe? A gente se divertiu, a gente alugou uma moto. Outra coisa que eu ouvi muito também, né, com essas mães de adolescente, é o quanto esse vínculo no começo, né, a sua presença ali na primeiríssima infância, talvez faça com que esse impacto da pré-adolescência, adolescência, seja minimizado, tenha menos bateção de porta na sua cara. Eu acho que as portas vão bater na sua cara de qualquer bater, maneira. né? Vão bater. Exatamente, mas eu acho que essa construção antes faz a conexão não perder, sabe? Você sempre bate ali na porta, vamos ali, vamos assistir aquele filme que você gostava de assistir, vamos sentar para montar o quebra-cabeça. Sabe, coisas que você foi construindo ao longo. Esses dias, o Tomás, meu filho mais novo, né? Eu tenho um de 18, um de 15... O de 15 falou assim, eu falei, lembra que você gostava daquele filme, Peter Pan e tal, do Robin Williams? Ele, nossa, lembrei. Me deu um saudosismo. Ele falou, vamos assistir? Então, quando você constrói, você vê que lá na frente sempre se encontra, né? Sempre você tem essa ponte, assim, que volta um pouco e que você se conecta. Aí tem essa coisa do luto e tudo, mas aí ele relembra. E eu acho que isso é muito importante. Essa construção antes, assim... Para a adolescência, ela é essencial. Essencial. É muito incrível, porque eu lembro como se fosse hoje o dia que eu olhei para o Chico e eu vi que eu tinha, vocês falando desse luto, né, de entender que a sua criança mudou. Mudou. E eu lembro como se fosse hoje, do dia que eu olhei para o Chico e eu falei, não tenho mais um bebê. Bebê. E eu lembro que eu caí num choro profundo. Eu tenho esse vídeo chorando, segurando ele, assim, já foi... Meu Deus, tanto que eu lembro de tudo. Eu lembro da claridade que estava na minha sala de jantar, que eu estava sentada na mesa. Tipo, eu lembro de tudo. Imagino esse momento, quer dizer, nem consigo imaginar. Mas pensando aqui na adolescência, eu sempre penso, meu Deus, se meus filhos fizerem tudo na adolescência que eu fiz com a minha mãe, perdão, mãe, coitada de mim, assim. Eu sofria muito com o tal do bullying. Eu não queria, né? Eu era avara de cutucar estrela, a magrela da escola, zoiú, enfim, tudo aquilo. E isso realmente me leva até hoje. Imagina esse povo hoje olhando para ela. Verdade. E isso me fez não querer ir para a escola, isso me trouxe várias coisas, assim. Eu vou chegar na tela, né? Eu vira e mexe, eu paro para pensar. Se eu fosse adolescente nessa geração, eu vivendo a minha adolescência nessa geração das telas, eu não sei se eu sobreviveria mesmo, se eu teria saúde mental para passar. Porque o que eu passei, que era uma coisa desse tamanho, né, na minha escola, com os meus colegas, em um ano eu mudei de escola 4 vezes, minha mãe está aqui para provar isso, 4 vezes em um ano de escola. Então foi muito difícil para mim, mas imagina, eu ainda estou falando de uma escola, né? Quer dizer, 4, não tão pequena assim. Imagina hoje, né, com as redes sociais, quanto vocês veem que isso impacta, né? O que a gente pode fazer para os nossos adolescentes? Que a gente está fazendo. Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, vou aproveitar esse momento, é pressionar o nosso Congresso para aprovar o PL 2628. É uma luta muito desigual e muito covarde que a gente está vivendo. De um lado, o poder todo econômico das Big Techs, que são as empresas que mais lucram na história do capitalismo, do outro lado, as famílias, né? Então, a gente está ali com arma de aguinha e eles estão de bazuca. Então, a gente precisa de regulação e de políticas públicas, a gente precisa que as famílias façam sua parte. Eu sempre gosto de dizer assim, para proteger crianças no ambiente digital, é preciso toda uma aldeia, né? Parafraseando um provérbio africano. A família tem que fazer sua parte, a sociedade tem que fazer sua parte, as empresas têm que fazer sua parte, o governo tem que fazer sua parte. A gente lembrar
que redes sociais e esse ambiente digital não foi desenhado para crianças e adolescentes, ele foi desenhado para ser usado por adultos. E quando a gente permite que as crianças estejam nesse lugar, e principalmente estejam desacompanhadas, a gente está colocando eles num lugar que eles não têm como sobreviver, né? Se a gente largar uma criança na Praça da Sé sozinha, ela não vai sobreviver. Se a gente largar um adolescente ali no meio da selva, ele não vai sobreviver, né? Então a gente precisa proteger nossas crianças e adolescentes. Mas também, assim, eu acho que não é só isso, assim, eu acho que eu que convivo com muitos adolescentes, eu convivo com as minhas filhas e com os amigos delas e com os adolescentes que chegam na minha vara, e eu respiro adolescência 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eu vejo que essa geração de adolescentes está muito adoecida, né? A gente tem os números de doença mental que a gente nunca teve antes. Para falar de um dos que eu acho mais tristes de todos, é a primeira vez na história da humanidade que os adolescentes morrem mais de suicídio do que de doença. É a segunda maior causa de morte na adolescência hoje é o suicídio. E muito em breve vai se tornar a primeira. Qualquer outra coisa? Acho que o Daniel tinha dado. Assim, e muito em breve vai se tornar a primeira causa, porque está crescendo em progressão geométrica. Se a gente fizer um recorte de gênero e idade, de 10 a 14 anos de meninas, já é a maior causa de morte, é o suicídio. Meu Deus. E não é sem motivo, né? E por que eu acho que eles estão tão adoecidos? Porque as relações entre eles são muito ruins, assim. A qualidade de conexão, de afeto é muito ruim, né? E aí eu acho que isso a gente precisa investir como adultos, a gente precisa ensinar para eles que tem uma outra forma de ser amigo, de conviver, de demonstrar que gostam do outro, que não seja tão ruim, sabe? Tão tóxica, tão adoecida. Quando você fala, né, as redes sociais não foram feitas para crianças e adolescentes, foram feitas para adultos, e você vê o que está fazendo com os adultos, né? Estão adoecendo os adultos também, né? Um dos dados impressionantes é que de 2012, desde que começaram as redes sociais realmente, né, fortes, começaram a dominar a coisa em 2012 até 2024, o crescimento da depressão no Brasil foi de 1.500%. Enquanto os Estados Unidos foi 300%, o Brasil foi 1.500%. Quando eu ouvi esse dado, eu falei, como é possível um crescimento de 1.500%? E atrapalha de todas as maneiras, né? Assim, porque atrapalha, enfim, os jovens estão se relacionando mal, porque ninguém ensinou, né? Não é para estar ali, e os adultos também estão deixando de ver, porque também estão presos nas celas, né? Então você trouxe, o governo tem que fazer, não sei o que, a família tem que fazer. Se você tivesse que dar um to-do list, um passo a passo para a família, o que você diria? Olha só, o mais importante é tentar manter o máximo de tempo possível longe desse ambiente que não é para criança. Então, criança tecnicamente é quem ainda não fez 12 anos. Menores de 12 anos não tem que estar em redes sociais, não tem que ter o próprio celular, não tem que estar usando esse ambiente com essa intensidade. Não ter o próprio celular. Não ter smartphone antes dos 12 anos de jeito nenhum. Sim. Né? Precisa falar com o filho? Lembrar sempre aquela alternativa do flip phone, daquele telefone que faz chamada, que manda SMS, mas que não é aquele smartphone viciante. O ideal é esperar até 14 anos, mas pelo menos na infância. E esperar o máximo possível o momento de ter a primeira rede social. Eu, assim, por exemplo, na minha casa eu consegui segurar até 13 anos, que na época era a idade mínima para usar TikTok e Instagram, e a conversa era assim, a idade mínima é 13 anos. Mas todo mundo tem. Mas tem que mentir a idade para ter, e na nossa casa mentira não é admissível. Então a conversa era essa, não era nem que você não é todo mundo, é assim. Pronto. A gente não pode mentir a idade, eu não vou autorizar você a dizer que você tem 13 anos se você não tem. Quando você fizer 13 anos, você vai ter. Não é então, à toa que alguém disse que a idade é essa, então não à toa. E aí eu acho que tem duas outras medidas muito importantes. Uma é o tempo máximo de uso, né? Se a gente pensar, o tempo médio de uso das redes sociais pelos adolescentes brasileiros, vocês sabem qual é? Tempo médio diário. 7 horas por dia. Nossa. Significa que, além de estudar e dormir, eles têm uma jornada de trabalho que consiste em ficar o dia inteiro olhando o vídeo porcaria de 15 segundos que derrete o cérebro. Exatamente. Então, assim, o mínimo é a gente limitar esse tempo, né? Por exemplo, o TikTok é réu em 16 estados americanos porque vazaram documentos internos da empresa que comprovam que eles sabem, os executivos do TikTok sabem que a partir de 35 minutos de uso por dia vicia. E eles colocaram default no aplicativo
Para os pais limitarem o tempo de uso, o mínimo que você consegue limitar, 40 minutos. Caramba. Gente, não é por acaso. Por isso que eu falo que a gente está numa guerra. Então, se eu sei que a partir de 35 minutos vicia, na minha casa, 30 minutos bloqueia o TikTok. Então, colocar os filtros de tempo de uso e um dos mais importantes, que é muito pouco falado, que é a privação crônica do sono. Já temos estatísticas de que a população mundial, as crianças estão crescendo menos no mundo todo. Aquela curva do crescimento que o pediatra marca a bolinha, ela está caindo. Por quê? Porque as crianças não estão dormindo de 9 a 11 horas por noite, todas as noites. Por quê? Estão no celular. Porque ficam nas telas durante a noite. As crianças precisam estar dormindo sem ter nenhum equipamento no quarto. E a gente ouviu outro dia de uma diretora de creche que os bebês estão dormindo na creche porque eles ficam a noite toda acordados, porque as mães estão entregando o celular dentro do berço para não ter que botar o bebê para dormir. Não acredito. É isso. Uau! E aí entra um recorte de classe que provavelmente é uma mãe que não tem dorme, rede de apoio, que provavelmente está exausta. E aí, cadê o nosso serviço público? Cadê? Para ter uma rede de apoio para essa mãe, né? Você conseguiu, Thaís, na sua casa, controlar aí a entrada do celular? Na época do Matheus, eu lembro que quando a escola permitiu no intervalo, que ele nem tinha celular ainda, ele era um dos únicos que não tinha, eu não me conformava, eu falava assim, gente, não estou acreditando, né? Porque para mim era um absurdo. Para mim foi essa sensação, gente, vocês estão de brincadeira comigo, que na hora que eles vão brincar, socializar, vocês vão permitir o celular. O Matheus nem levava na escola. Então, foi uma época muito ruim, né? Você ter pré-adolescente e adolescente nessa época. O meu, ele agora acabou de passar no vestibular, entrou na faculdade agora, mas na época que ele estava no 3º ano, podia celular dentro da sala. E eu não me conformava. Então, eu fiquei tão feliz, assim, essa medida, assim, vai salvar tanta coisa. Mas lá em casa, eu era a única mãe, né? Tipo, você é a única mãe que não pode dormir com o celular no quarto. Eu falei assim, então, eu sou a única. Não vai dormir com o celular no quarto, porque eu não sei se, né? Às vezes você tá uma conversa muito boa aí com seus amigos, aí você vai pegar o celular, depois do horário você precisa dormir para ir para a escola, não tem como, né? Acorda às 6 horas da manhã, como que faz para ficar no celular até 2 horas da manhã? Então, eu fui um pouco chata, mas eu acho que hoje ele agradece, assim, né? Esse negócio que você falou de estar fritando o cérebro, né? Foi, inclusive, redação da GV, foi o brain rot que falam, né? Que é essa coisa dos vídeos de 35 segundos. Então, às vezes, eu vejo ele e falo, ó, você fez a redação. Você está sabendo o que você está fazendo com o seu cérebro aí, né? Mas é difícil. É muito difícil o controle, porque eles vieram, assim, pré-adolescente, adolescente de pandemia, que a gente acabou que usou, todo mundo ficou mais. Então, eu acho que essa questão, assim, que ajudou muito o Matheus, que é o mais velho, o Tomás nem tinha essa possibilidade, foi essa coisa de tirar do quarto, porque ele falava, mãe, os meninos foram dormir 4 horas da manhã. É isso. E acordaram às 6 para ir para a escola. Então, eu acho que isso ajudou bastante, sabe? A gente falava, desliga tudo, desliga o computador, celular aqui, vai ficar aqui o celular. E assim, também o de todo mundo, né? O meu também vai ficar aqui, o de todo mundo vai ficar aqui. A gente precisa descansar a cabeça, então eu acho que melhorou bastante, mas ainda assim, ainda o mais velho, ainda toda hora eu estou falando. Olha aí, precisa ficar tanto tempo? Sai, vamos assistir um filme, porque tem isso, eles não conseguem se concentrar. Num filme, eu falo, larga o celular para ficar no filme. Eu tenho, às vezes, problema de concentrar no filme. Tipo, não, apitou aqui o negócio. Não, aí lembrei do negócio que eu tinha que fazer aqui. Responder a mensagem. Na cestinha para comprar. Não é fácil. Então, tipo, de todos os desafios, assim, que devem ser muitos, óbvio, qual que é o seu maior desafio com a adolescência? Você acha que é a tela, a rede social? Com certeza. Hoje em dia, com certeza. Assim, é o celular em si, né? O que vai responder no grupo do WhatsApp, sabe essas coisas, assim? Né, essa coisa de moleque e tal, meu time perdeu, fulano que eu nem conheço entrou no grupo e tirou sarro, e colocou meus stories e tirou sarro. Eu falei, não responde. E ele é leonino, ele é todo assim,
sabe? Então não é só a questão das redes sociais em si, é como como eles vão reagindo e o quanto isso pode ser perigoso, né? É muito complicado. Falando assim, gente, falando todo dia. Então tem essa coisa, vamos sentar para jantar? Então, que horário que a gente vai conversar com esses meninos? Vamos sentar para jantar? Então, a gente, lá em casa, assim, todo dia a gente senta junto para escutar as coisas, né, da escola e fala assim, é só vocês que fazem isso. Daqui a pouco já estão falando o que aconteceu, né? A treta da escola, o que está acontecendo, de quem que está gostando. Então, esse horário, assim, de sentar para conversar, que eles no começo reclamam, e que dali a pouco você está olhando, você está 1 hora conversando ali, eu acho que é muito importante para isso, né? Para tanto orientar das telas, para saber o que está acontecendo na vida deles, para entender se tem alguma coisa errada ou não tem. Então, esse horário da conversa, assim, do jantar, para a gente, acho que ajuda bastante. Até essa conexão, continuar com essa conexão, né? Você continuar próxima do seu filho. Porque, senão, é muito isso. É o quarto, pelo normal do afastamento, porque também é isso, né, gente? É normal o afastamento na adolescência. Eles precisam se descolar da gente. Mas a gente tem, hoje em dia, o afastamento somado às telas. Então, você tem duas coisas. Um paredão. Então, se você não for puxando aos pouquinhos, vai batendo na porta, vai sentar para jantar e vai puxando o novelo para escutar a história, gente, você não tem nada. E você escreveu uma legenda muito linda no Dia das Mães esse ano, acho que foi no Dia das Mães, não tenho certeza, que foi o que me fez ter vontade de te convidar para estar aqui hoje, porque você quis, acho que, dedicar o Dia das Mães para as mães de adolescente, como se essas mães já não têm mais a rede de apoio, não tem mais a amiga da praça, não aparece mais na propaganda do Dia das Mães. Até se a gente for olhar para todos os episódios que a gente já gravou, a gente toda hora fala, temos que ir mais para a adolescência, mas a gente sempre acaba na primeiríssima infância. Da onde veio? Que dor é essa? Que lugar é esse? Que pra gente ainda é tão desconhecido, né? É um lugar que a gente não se vê representada mesmo, né? Eu acho que, igual tempos atrás, não se falava em puerpério, e a gente não escutava falar, e parecia que estava tudo debaixo do tapete. A adolescência tem muito isso, né, Vanessa? Parece que está, assim, debaixo do tapete. Parece que a gente não pode falar que se eu falar que o meu filho falou que me odeia, nossa, né? Eu acho que é muito o ego da sua maternidade, mas, gente, como? É normal. Quem não odiou a mãe em algum momento da vida, que falou assim, que saco, ela não deixa eu ir, ela não deixa... A gente odiava tudo e todo mundo. Tudo e todo mundo. Então, eu acho que a dor é disso, assim, de parecer que a gente não pode falar... E que a gente também já tem a questão do luto e tudo, e a gente também não se vê muito representada, né? Então, não tem uma coisa do Dia das Mães, assim, um texto do Dia das Mães para mãe de adolescente, que está lá, que está tentando, que toma uma patada aqui, que toma uma patada ali, que tem vontade de chorar às vezes, que está tentando fazer de tudo, né, para se aproximar, e tem épocas que são difíceis. Eles já têm repertório para brigar com você de igual para igual, né? Meu Deus! Minha filha não tem esse repertório, né? Voltando um pouco para as telas, né? Quando você estava falando, eu já tento... o que eu tenho dele é a troca. Quando ele traz, fulano falou isso, comentou aquilo, dormiu às 6... Esse negócio de ter o controle das horas do uso, mas e ter o controle do que está acontecendo lá, aquele negócio de saber, como é que chama? Eu nem sei como é que se chama. Controle parental. Agora, já aqui, querendo ter informação. Aquela coisa que você tem o controle total. Controle parental, Se é errado, não. Tem que ser, né? Não? Não, é Ufa. certo. Tem que ter. Gente. Tem que ter. Assim, uma coisa que eu sempre falo, essa questão, assim, ela surge quando eu converso com as famílias nas escolas. Mas é a privacidade. E assim, a primeira coisa que eu falo assim, que na verdade não existe privacidade no ambiente digital, nas redes sociais, nos jogos, nos chats, em grupos de WhatsApp. Nada disso é privado, é um ambiente público, né? Então eu gosto sempre de trazer a comparação com o que acontece no digital com o que acontece no ambiente presencial. Que sala é essa com 50 pessoas onde o seu filho está de porta fechada, que se você abrir a porta, você está invadindo a privacidade dele porque está fazendo uma coisa ali que você não pode saber. Com quantos anos seu filho vai poder se fechar nessa sala com 50 pessoas e fazer uma coisa assim muito
muito secreta, sem você saber. No dia que o seu filho puder fazer isso no presencial, ou no dia que ele puder sair e dizer, tchau, mãe, tô indo, mas para onde? Não tem que te dar satisfação, porque isso é minha intimidade. Aí você não precisa mais controlar. Só que o que eu vejo, assim, hoje mesmo recebi uma mensagem de uma mãe, um menino de 11 anos, em comunidades aí, cheio de coisa esquisita acontecendo. 11 anos, gente. Nossa. Mal sabe tomar banho sozinho, entendeu? Para onde esse menino com 11 anos vai sozinho? Para lugar nenhum. Não sai de casa sozinho. Como é que olhar o que está acontecendo nessa rua digital é invasão de privacidade? Claro que não é. Até porque os pais são responsáveis por tudo que os filhos fazem até 18 anos. Então, se o seu filho mandou uma figurinha racista e isso foi denunciado, você é responsável, corresponsável junto com ele. Se ele fez bullying, cyberbullying, se, enfim, ofendeu alguém, se cometeu um crime, tudo isso os pais respondem. Agora, eu acho que tem um lugar que sim pode ser combinado do tipo, olha, eu me comprometo que eu não vou olhar a sua conversa com a sua namorada, o filho dela já namora. Então, a sua conversa com a sua namorada lá no WhatsApp, eu não vou olhar, ou com a sua melhor amiga. Agora, grupo de escola com 200 tem que olhar, gente. Com certeza. E aí, assim, o que eu sempre falo, porque tem gente olhando. A gente sabe que tudo que a gente faz é monitorado. A gente está conversando aqui sobre isso aqui. Daqui a pouco, quando eu pegar meu celular, vai estar cheio de dica lá de orientação parental, de PL 2628, de regulação das redes. A gente sabe que a gente está sendo escutado nesse momento. E o que eles fazem é monitorado pela Interpol, pela Meta, pelo Google. Né? Verdade, Isso é monitorado. Eu sempre digo assim, a única pessoa que está respeitando a privacidade dos adolescentes é a mãe. Ninguém mais está. Então, assim... de palhaço, sabe? Então é melhor você olhar antes que a polícia bata na sua casa às 6 da manhã. certeza. Entendeu? Dá para prevenir. Tem uma forma diferente de como meninos e meninas lidam no mundo digital, já que você trouxe esses dados das meninas? Pois é, então eu estava vendo a Thaís falando e a minha experiência é muito diferente da dela, eu acho que por eu ser mãe de menina. Assim. E ela mãe de... E ela é mãe de menina, dois meninos, eu tenho 2 meninas. Eu acho que os estudos mostram que afeta diferente meninas e meninos. Não necessariamente é pior para as meninas. Eu acho que o Jonathan Haidt ele mostra muito isso. No primeiro momento parece que as meninas são mais prejudicadas, mas a longo prazo os meninos são mais prejudicados. Mas assim, eu não acho que hoje assim, o mais difícil de ser mãe de menina adolescente são as telas. Eu acho que o que é mais difícil é todo o prejuízo emocional que as telas trazem. Então, vou dar um exemplo. Assim. A minha filha mais nova, que tem 16 anos, é uma menina que acabou ganhando o celular antes do que eu gostaria por causa da pandemia, porque era a única forma de conviver, né, naquele início da pandemia. E eu acho que ela tem uma cicatriz na autoestima dela por causa disso. Então, assim, todos os dias ela reclama do nariz dela, que ela queria fazer uma rino e que... enfim, a pele não é como ela queria e a boca não é tão carnuda como ela queria e... enfim, a cintura não é tão fina e... A era enfim, dos filtros, né? E a vida não é tão maravilhosa como a vida das pessoas que ela vê no Instagram, que também não é tão maravilhosa, mas só parece que é. E eu acho que isso vai afetando a autoestima, isso vai moldando a forma como as meninas se veem e como elas se relacionam umas com as outras, né? E eu acho que é muito triste isso. Eu acho que é o que você falou, Tayla, assim, quando a gente era adolescente, quando eu tinha 14 anos, perna fina, me achava feia, aí eu me comparava com a menina da escola, que era linda, e com a vizinha, que era mais bonita que eu, e com a prima. E era meu parâmetro de comparação e acabou, né? Já era difícil. Pessoas que estavam ali vivendo o mesmo recorte que você, né? Que provavelmente também não se gostavam. Agora, gente, assim, é a modelo tcheca e a outra da Victoria's Secret e mais não sei quem. Então, assim, não tem como sobreviver, não tem como... Não tem ninguém que tenha uma vida tão ruim quanto a nossa no Instagram. Todo mundo tem uma vida melhor que a nossa. E aí, assim, a gente que é adulta, que tem repertório, tem bagagem, a gente olha para aquilo tudo e a gente fala assim, nossa, acho que eu vou fazer uma dieta, né? Você fala assim, hoje eu não vou comer doce. Depois você passa lá vendo meia dúzia de fitness. Imagina uma menina de 13, 12, 11 anos que o corpo está começando a mudar e que ela não sabe o que é a vida de verdade, né? É muito impressionante que você olha o adolescente hoje em dia, ele tem um padrão, né? É o capuz, né, que se esconde, você passa na frente de uma escola, é o capuz que entra aqui assim, cada um aqui assim, parece um zumbi, uniforme, né? um moletom muito grande para esconder o corpo, com um capuz ou boné para esconder a cara, e eles
ficam, né, se escondendo cada vez mais. Como existe, claro que deve existir, né, alguma forma positiva de usar a tecnologia a favor desses adolescentes? Ou não? Não tem. Quer responder? Não. Eu queria só completar que eu acho assim que as meninas é muito a questão da imagem, né? E os meninos é muito a questão dos jogos. Então, só que eu tenho uma sensação, assim, escutando amigas que têm meninas, que os jogos, né? Por exemplo, os jogos, você apresenta outras coisas. Vamos ali jogar vamos ali no cinema, vamos montar um quebra-cabeça, vamos não sei o quê, chama seus amigos, a gente faz uma hamburgada aqui em casa, tal. Você consegue minimizar mais. O das meninas me dói, porque assim, independente de você tirar a menina um pouco daquilo, é autoimagem, sabe? Então eu não sei, eu posso ter, mas eu tenho a sensação que das meninas é mais difícil, é mais custoso, pega mais porque pega nesse lugar assim. E porque não passa nunca, né? Começa nesse processo de transformação do corpo, da comparação, que realmente você começa a se ver, e segue até hoje, né? Estamos aqui sempre, uma dieta de cá, um negócio daqui. Então, esse padrão feminino, né, que por mais que a gente tente mudar e falar, ele continua, né? Então, eu acho que talvez tem a ver com o que você está falando. Começa ali na adolescência, mas perpetua. E as telas hoje em dia aumentam muito do que era pra gente, muito um recortezinho menor, né? Agora fica uma coisa imensa, assim. Sinto isso das meninas. Tem muita menina fazendo plástica, muito jovem, assim, de tudo. Harmonização de facial. coisa. Com o rosto nem 18 anos ainda, né? A maquiagem, né? Meninas. Não, eu soube de uma menina de 14 anos, assim, que eu soube próxima, que fez uma cirurgia íntima, porque, segundo o que ela deve ter visto em algum lugar na internet, o órgão genital dela não era adequado, do tamanho certo, da cor certa. Uma menina de 14 anos, que nem começou a vida sexual ainda. Então, assim, é muito fundo o buraco que a gente está metido, assim. Por isso que eu acho, assim, respondendo a sua pergunta, se tem coisas boas, tem. O problema é que eles não usam nada de bom. É verdade. É isso. Assim, por exemplo, a internet dá para aprender um monte de coisa, né? Mas assim, elas, né, as meninas passam ali o dia vendo vídeo de receita. Quantas pegam e vão no mercado com a lista de compras e compram os ingredientes e vão para casa, e vão para a cozinha e fazem uma receita de um cookie que elas viram, né? Assim, raramente, uma vez por mês. E quantas receitas elas viram ali num dia. Então, eu acho que vai realmente apodrecendo o cérebro, vai criando uma coisa que também é bem triste, né? Assim, eu acho que é triste esse momento que a gente está vivendo na adolescência, que na adolescência a gente tem uma especialização dos neurônios. É um fenômeno neurocientífico que acontece, que é a poda neural. Então, assim, uma criança pequena tem um monte de neurônios, bilhões de neurônios, cheios de habilidade de aprender qualquer coisa. Por isso que uma criança pequena aprende muito rápido tudo, né? E na adolescência, a gente vai perdendo esses neurônios e eles vão se especializando. Então, assim, a gente vai dizendo para o nosso cérebro o que precisa ficar de habilidade e o que é desimportante. Então, por exemplo, um adolescente ou uma criança que sabe tocar um instrumento musical está mandando para o cérebro uma mensagem que é importante manter a habilidade de aprender música, aprender a tocar um instrumento. O que sabe jogar futebol, o que joga futebol, precisa dessa habilidade. Um adolescente que não faz nada disso, que não toca um instrumento, que não estuda música, que não joga nenhum no esporte, ele vai mandando a mensagem que aquilo ali não precisa ser mantido, aquela habilidade. Por isso que é muito mais difícil aprender isso adulto. Quando o adolescente passa 7 horas por dia vendo um vídeo que ensina a jogar xadrez, ou que ensina a cozinhar, ou que ensina a fazer crochê, ele não está aprendendo a jogar xadrez, nem a cozinhar, nem a fazer crochê. Ele está aprendendo a olhar um vídeo. Essa é a habilidade. E um vídeo curto. Então, a habilidade de ter atenção fragmentada de ver um vídeo curto. Por isso que não consegue mais ver um filme de 2 horas. Não consegue. Eles aceleram. Esse filme está muito arrastado, vai acelerando. E aí, assim, a gente está com uma geração aí que vai chegar na vida adulta com a habilidade de fazer o quê? Ver um vídeo de 15 segundos. Sem conseguir manter foco, atenção, sem conseguir responder de bate-pronto numa conversa. Eles não vão conseguir fazer isso aqui, talk show. Porque eles não vão ser rápidos para responder, para improvisar uma pergunta, porque eles não sabem. Eles respondem no WhatsApp. Aí escreve,
Aí apaga, ou manda ali, deixa ali escrito, mas não manda, grava o áudio, ficou ruim. Então, assim, essas habilidades estão sendo perdidas com prejuízo bem Fora a irreversível. língua portuguesa que vai pelo ralo, né? Acho que a Angélica, que postou um vídeo muito engraçado, ela tentando entender o que o filho dela estava falando. Tipo, Sim, as é uma siglas. letra, uma sigla, O SS, o sim é SS. Eu falo, gente, qual que é o Sim problema? é SS? Qual é o problema de escrever uma letra a mais? Sim tem 3 letras. Eu falo, SS tem 2. Falei, quanto tempo você vai perder? É isso, É gente. isso, gente. A gente queria se despedir Muito de obrigada, vocês. muito obrigada. Ai, olha eu aqui, para Pela tentar generosidade. agradecer muito. Obrigada, foi um prazer. Eu acho que a gente Parabéns. precisa continuar essa conversa no estúdio depois, né? Porque sim, ela é tão vamos. importante. Obrigada. E tá num momento tão importante, Sim, né? sim, que a com gente certeza. fale cada vez mais disso. É isso. Obrigada Obrigada a mesmo. vocês. De coração, foi um Beijo. prazer enorme. O Mil e Uma Tretas é, sem dúvida, um dos capítulos mais revolucionários e emocionantes das nossas vidas. Esse programa nos transformou como mulheres, mães, esposas, filhas e todas as nossas múltiplas versões. Saber que aí, do outro lado da tela, existe uma comunidade inteira que se apoia, se escuta e se fortalece através do Mil e Uma Tretas, desse nosso projeto, é uma honra inexplicável. E a gente não se despede por aqui, tá? Porque com certeza ainda temos muito mais tretas para falar sobre maternidade, né, mãe? Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada. Foi demais. Obrigada. Mil e uma!